Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 21. Capítulo 250. Você não tem hábitos como colocar uma folha na porta ou inclinar a maçaneta para sinalizar entrada. Mas no momento em que você entra, você sente. Você tem toque leve, sua entrada está sempre impecável. Mas agora, ao ficar parado na entrada e olhar para dentro, você vê sujeira, poeira, espalhada. Quase invisível, mas inconfundível para o seu olhar atento. E alguém tentou limpar, e falhou. Alguém esteve aqui. O silêncio e a penumbra do quarto apenas intensificam sua sensação de desconforto. Sem reagir, você acende a luz e avança cautelosamente. No mundo real, Minami Shoji fechou os olhos. A cena da simulação passou-se vividamente pela sua mente. Localização: térreo do Starry, seu quarto. Após um dia inteiro de aula, Minami acabará de voltar, pronto para largar a mochila e relaxar. Mas, 2 segundos após entrar, ele sentiu isso. Alguém estivera aqui. Observando o ambiente ao seu redor, Minami não gritou nem pediu ajuda. Qual seria o sentido de envolver a banda Kesoku? Nenhum deles era exatamente lutador. Eles só atrapalhariam. Quanto à fuga, ele não sabia se o intruso ainda estava lá dentro ou se já tinha ido embora. Ambas as opções tinham seus riscos. E além disso, se essa pessoa estivesse por trás disso, Minami Shoji não hesitou, fingindo total desconhecimento, fechando a porta casualmente atrás de si. Então ele tirou os sapatos e entrou. Tudo no quarto estava exatamente como ele havia deixado. As tangerinas que sobraram de ontem ainda estavam numa bandeja de plástico. A mesa aquecida e a sua cobertura pareciam exatamente como no dia anterior. Minami lançou um olhar rápido e casual ao redor da sala. Depois, parecendo baixar a guarda, tirou a mochila do ombro e sentou-se. Foto. Um som nítido ecoou atrás dele. Uma figura pequena avançou contra ele por trás. O estalo agudo da eletricidade ecoou no ar. Uma figura esguia, vestindo um casaco com capuz, surgiu de repente do armário. Ela levantou a mão. Seus pés avançaram com força e agressividade. A arma de choque em sua mão ganhou vida com um zumbido estridente. Estava configurado para baixa voltagem, insuficiente para causar danos graves. Mas um impacto direto ainda o imobilizaria temporariamente. Eu peguei. Foi isso que a pequena figura pensou enquanto a arma de choque se aproximava, quase tocando a cintura de Minami. Quem estiver assistindo provavelmente pensará o mesmo. Ela tinha vantagem, um ataque surpresa, irrompendo primeiro e garantindo a iniciativa. Mais meio segundo, e esse jovem bonito estaria caído, incapacitado no chão. No entanto, estalo. A mochila escolar de Minami, ainda pesada de livros, balançou repentinamente para fora com força. Com força natural e anos de treinamento atlético por trás disso, num instante, a bolsa bateu na mão da garota, derrubando a arma de choque. Com os olhos arregalados, ela encarou fixamente a arma de choque voadora e a expressão calma de Minami. Atonita, a figura franzina emitiu um som confuso. Ela não conseguia processar o que acabará de acontecer. Isso não estava certo. Ela havia planejado tudo perfeitamente. O próximo passo deveria ter sido transferir o corpo inconsciente de Minami para outro lugar. Então por que Minami, que supostamente estava inconsciente? Revidar? Ela não conseguia entender. Mas ela estava preparada, tinha planos alternativos. Saindo do transe, ela partiu para o próximo passo. Mas, muito lento. Minami nem sequer olhou. Sem hesitar, ele atirou a mochila cheia de livros diretamente no rosto dela. Instintivamente, ela ergueu os braços para bloquear. Uma dor aguda percorreu seus membros. Seu corpo franzino cambaleou quando seu braço ficou dormente. Minami sempre carregava livros. Muitos deles. Além de material para a banda Kesoku, ele tinha vários romances literários volumosos lá dentro. Uma sacola daquelas, balançada com toda a força, poderia ter deixado até um adulto com hematomas e atordoado. Assim que a figura com o casaco preto com capuz soltou um suspiro de alívio, agradecida por a sacola não ter esmagado seu rosto, ela percebeu algo aterrador. Minami Shoji já estava parado na frente dela, movendo-se a uma velocidade que ela nem conseguia processar. No instante seguinte, ele segurava a arma de choque, aquela que tinha sido dela, e sem hesitar, pressionou-a contra a lateral do corpo dela. Estalo, estalo. Seu corpo se contraiu em espasmos devido ao impacto. O capuz caiu, revelando o rosto atônito e delicado de Satou Matsuzaka. Sua expressão serena habitual havia desaparecido, substituída por puro choque. Não era para ter sido assim. De acordo com o roteiro dela, Minami Shoji deveria estar deitado no chão, indefeso, pronto para ser arrastado por ela. Isso não está certo. Esse não é o plano. Está completamente ao contrário. É ilógico. Por que era ela quem estava no chão, à mercê dele? Como foi um choque de baixa voltagem, seu corpo não sofreu ferimentos, mas ficou dormente e mole, sem forças. Sua mente, no entanto, permaneceu lúcida. E tudo o que ela podia fazer era observar Minami abrir calmamente sua bolsa, retirando um pano embebido em algo pungente e químico. Éter? Isso serve. Minami falava consigo mesmo. Satou ficou estupefato. Estou realmente confuso. Por que Minami parecia mais experiente do que ela, a atacante? Ele não deveria chamar a polícia? Contê-la? Entregá-la à polícia? Por que ele estava usando as ferramentas dela? Por que ele agora se parecia com o agressor? Com um olhar de incompreensão, Satou só pôde ficar ali deitada, impotente, enquanto Minami se aproximava com um pano na mão. E então ele pressionou firmemente contra a boca e o nariz dela. Ela tentou resistir, tentou prender a respiração, mas foi inútil. Ninguém consegue se sufocar apenas com a força de vontade. Em certo momento, seus pulmões gritaram. Ela deu um suspiro e inspirou profundamente. E à medida que a droga fazia efeito, ela foi perdendo a consciência lentamente. Seu treinamento valeu a pena.
Sabendo que ela atacaria, você subjugou Satou Matsuzaka com facilidade. A uma suposta yandere continua sendo apenas uma garota com instabilidade mental. Mesmo que ela tenha alguma habilidade física, não é páreo para sua força, tamanho e reflexos naturais. Você a pegou no momento em que ela baixou a guarda e usou as próprias armas dela contra ela. E quando ela acordou já eram 19 horas. Você estava sentado à mesa aquecida terminando os materiais de teste para a banda Kesoku. Sentindo o olhar dela, você se virou. A memória de simulação ficou sobrecarregada. Satou não sabia quanto tempo havia ficado desacordada. Após inalar éter, o tempo parecia não ter significado. Quando ela finalmente acordou, o céu iluminado pelo sol havia se tornado um azul índigo profundo, com estrelas dispersas cintilando fracamente. Seu corpo parecia pesado. Tão pesado, ela não conseguia se mover livremente. Seus membros, ainda sob o efeito da droga, estavam fracos. Até mesmo levantar um braço era como tentar levantar uma montanha. Não, ela não conseguia nem mexer um dedo. Bastava abrir os olhos e olhar em volta para revelar a verdade. Em algum momento, seu corpo foi amarrado firmemente com cordas grossas e ásperas. Seus braços estavam amarrados atrás das costas. Seus tornozelos estavam amarrados juntos, cada laço apertado e seguro. Esses eram exatamente os materiais que ela havia encomendado online. Mas agora, elas haviam sido usadas contra ela da maneira mais inesperada. Ela tentou abrir a boca. Para sua surpresa, ao perceber que seus lábios estavam selados com fita adesiva, ela só se deu conta disso. A expressão de Satou Matsuzaka ficou inexpressiva. A forma como ela estava agora. Ela era a imagem perfeita de uma vítima em um drama policial. Com as mãos e os pés amarrados, a boca tapada com fita adesiva, presa em um quarto à prova de som. Os quartos da Sterry foram projetados com isolamento acústico de nível profissional, incapaz de respirar por qualquer outra coisa além do nariz. Nem sequer conseguia gritar por socorro. Mas quem saberia? Ela era quem deveria ser a agressora. Minami Shoji era quem deveria estar deitado aqui. Seu cérebro travou, tentando processar tudo. Ela lutou para levantar a cabeça, mal conseguindo 1 centímetro. E foi então que ela ouviu Minami Shoji, sentado calmamente em frente a ela, se aquecendo junto à mesa aquecida. Caneta na mão, rabiscando algo no papel. Como se pressentisse o olhar dela, ele ergueu os olhos. Ah, você acordou. Sua voz era calma, como se ele mesmo não a tivesse drogado e amarrado. Aquele tom frio e impassível? Isso fez Satou se lembrar daqueles assassinos em série sem emoção dos seriados de suspense. Espere um pouco, ainda não terminei de escrever. Minami não se importava com o que ela pensava. Ele simplesmente pegou a caneta novamente, continuando a redigir perguntas para o teste da banda Kesoku. Satou só conseguia encará-lo. Ela não o entendia. Ele não deveria ter chamado a polícia até agora? Por que amarrá-la? Ela não conseguia compreender os pensamentos dele. Ela só podia observá-lo escrever impotente. Até que ele terminasse o último traço de sua caneta. Tudo pronto. A voz de Minami quebrou o silêncio. Ele juntou os papéis. Ao organizá-los, ele falou com clareza. Você provavelmente está se perguntando por que eu te nocautei com drogas, te amarrei e não chamei a polícia imediatamente. Satou não disse nada. Ela não podia, não com a boca selada. Minami não se importou. Ele continuou falando. O motivo é simples. Ele guardou as folhas de prova na mochila. Eu queria que você experimentasse como é ter alguém invadindo seu espaço, usando uma arma de choque, drogando você, amarrando você sem motivo algum. Então, bem, ele se levantou, caminhou até ela e perguntou calmamente. Como se sente, Satou-san? Eletrocutado, drogado, amarrado e amordaçado, dispostos como gado. Ela não teve a chance de resistir, até isso lhe foi tirado. Essa sensação. Satou queria responder, mas sua boca continuava selada. Sem dizer uma palavra, Minami arrancou a fita adesiva dos lábios. Ele não estava preocupado com os gritos dela. O isolamento acústico da Starry era impecável. E lá embaixo rolava um show de rock estrondoso. As paredes tremiam com os graves. A voz dela nem se fazia ouvir. Ser tratado assim não é uma sensação boa. Sua voz era suave. Sem gritos, sem resistência, apenas uma resposta calma que se seguiu às palavras de Minami. Porque agora ela entendeu. Levar choques elétricos, ser drogado. Foi aterrorizante. E quando ela encontrou o olhar calmo de Minami, ela não conseguiu nem levantar a cabeça em sinal de desafio. Sinceramente, fico aliviado em ouvir você dizer isso, Satou-san. Minami Shoji assentiu levemente com a cabeça e continuou. Agora deixe-me explicar por que não chamei a polícia. Ele levantou um dedo diante dos olhos dela. Porque chamar a polícia é inútil. Sim, chamar a polícia não adiantaria nada. No máximo, Satou Matsuzaka poderia ser acusada de invasão de propriedade e tentativa de agressão. Essas acusações não eram graves. E considerando que ela tinha apenas 16 anos, era menor de idade. O pior que ela enfrentaria seria 1 ou 2 semanas em um centro de detenção juvenil antes de ser liberada. Isso não significava nada para Minami Shoji. Em vez de perder tempo com um relatório inútil, era melhor conversar diretamente e colocar tudo às claras. Sob o olhar de Satou, Minami se levantou. Com passos leves, ele caminhou em direção à cozinha. O som metálico ressoou. E Satou viu isso. Uma faca de cozinha prateada e reluzente firmemente agarrada na mão de Minami, refletia a luz com um brilho intenso. Ele a segurou com firmeza. Passo a passo, ele caminhou em direção a ela. Os olhos rosados de Satou se arregalaram ligeiramente. Mas não era medo que ela sentia. Por nunca ter conhecido a alegria ou a tristeza, o medo também lhe era estranho. Em vez disso, ela estava preocupada. Se Minami realmente a matou, como ele se livraria do corpo dela? Minami foi a primeira pessoa a fazê-la sentir alegria, a despertar o desejo de possuir. Ela não conseguia desviar o olhar dele. É por isso. Ela não queria que ele sofresse punição por matar uma criatura sem alma como ela.
Capítulo 251. Satou Matsuzaka sabia. Ela não passava de uma casca vazia. Um cadáver ambulante. Ela nunca havia sentido verdadeira felicidade. Ela também nunca havia conhecido a dor de perder algo precioso. Para ela, viver significava imitar. Ao ver os outros sorrirem, ela retribuía o sorriso. Ao perceber tristeza, ela demonstrava a devida compaixão. Ela nunca havia rido de verdade, nunca chorado de verdadeira tristeza. Ela nem sequer entendia o verdadeiro significado daquelas expressões. Mas tudo mudou quando ela conheceu Minami Shoji. Para ele, ela representava uma alegria genuína. E quando ele a ignorava, ela se sentia ansiosa. Essa garota, um mero reflexo sem alma, estava mudando. Ela estava começando a sentir uma felicidade que nunca havia conhecido. Mas para ela, aquela felicidade era um veneno viciante. Sendo uma pessoa com personalidade em branco, quanto mais ela se dedicava a ele, mais alegria sentia. Quanto mais ansiosa ela ficava quando ele não a via. Existe um ditado que diz: alguém que consegue te fazer rir pode não conseguir te fazer chorar, mas quem consegue te fazer chorar sempre conseguirá te fazer rir. A fria indiferença de Minami fez com que Satou, que nunca havia lutado por nada, sentisse profunda ansiedade. Embora ela nunca o tivesse, ela temia perdê-lo. Talvez isso fosse amor. E por amor, ela faria qualquer coisa, mesmo além do que os outros pudessem entender. Então, enquanto observava Minami se aproximar com a faca na mão, a garota de cabelos rosa não sentia nada além de medo por ele. Ela estava preocupada com Minami Shoji. Porque se ele realmente a matou, como ele se livraria do corpo dela sem deixar vestígios? Afinal, ela ainda era uma pessoa viva. Matá-la inevitavelmente deixaria algum rastro. E com a tecnologia forense avançada de hoje, Satou Matsuzaka temia que Minami não fosse capaz de controlar seu próprio corpo adequadamente e acabasse sendo presa. Se isso acontecesse, isso não significaria que ela destruiu com as próprias mãos a pessoa que amava? Isso, ela não podia aceitar. Após finalmente escapar do vazio de sua existência semelhante à de um zumbi, depois de finalmente encontrar alguém por quem se apaixonou, pensar que ele seria preso por algo tão trivial quanto a morte dela, isso simplesmente não fazia sentido. Na verdade, por que a polícia se importaria com uma coisa dessas? Se fosse Minami Shoji, ela estaria disposta, ansiosa para morrer pelas mãos dele. Assim como em A Cadeira Humana de Edogawa Rampo, onde um jovem horrendo se transformou em uma cadeira apenas para permanecer perto da mulher que adorava. Sim, exatamente. A vida dela, vazia e sem sentido, não valia nada. Comparada a uma jovem brilhante e promissora como Minami, ela não valia nem um único iene. Ela impediu que você se aproximasse com a faca e confessou sua preocupação. Ela nunca teve medo da morte. O que ela teme é como você escaparia da polícia depois de matá-la. Então ela sugere que você encontre um lugar mais seguro e isolado antes de tirar a vida dela. Dessa forma, você evitaria qualquer risco legal, e ela poderia morrer por você, de livre e espontânea vontade. Sua lógica bizarra deixou você sem palavras por um momento. E depois de um tempo, você balançou a cabeça e disse a ela: você nunca teve a intenção de matá-la. Você só pegou a faca porque a corda que aprendia era muito grossa, e a tesoura em sua mesa era inútil. O que você está dizendo, Satou-san? Minami olhou para ela, tentando assimilar suas palavras. Satou, igualmente confusa, levantou a cabeça e olhou para ele, intrigada. Minami-senpai, você não estava planejando me matar? Eu invadi seu quarto e tentei te atacar. Tic. Suas palavras, tão inocentes e naturais, fizeram Minami estremecer visivelmente. A lógica dela era tão distorcida que ele não pôde evitar inspirar profundamente, sentindo um arrepio na espinha. Por que você pensaria isso, Satou-san? Perguntou ele. Então por que a faca? A corda que te amarrou estava muito apertada. Minha tesoura não serviu para nada. Achei que uma faca funcionaria melhor, só isso. Minami olhou para ela de soslaio. Satou-san, você sabe que matar é ilegal, certo? Então, ele apontou o dedo para ela. E invadir a casa de alguém, tentar uma agressão, isso também é crime. Entendeu? Sim, eu concordo. Mas, por amor, usar esses métodos não é normal? Minami olhou fixamente para ela. Sua expressão era calma, completamente sincera. Nem um pingo de engano. Em outras palavras, contanto que fosse por amor, ela faria qualquer coisa. Até mesmo coisas que contrariam completamente as normas morais e sociais. Minami franziu a testa profundamente. Ele sabia que as emoções e o senso de normalidade de Satou Matsuzaka eram diferentes dos das outras pessoas, mas ele jamais imaginaria que a diferença seria tão grande. Após uma breve conversa, você percebe o enorme abismo entre ela e as pessoas normais em termos de emoção e razão. Ela é uma tela em branco. Sem qualquer noção de moralidade, lei ou consciência, apenas uma visão estranhamente pura e clara do mundo, como um lago calmo e transparente. Se o céu acima dela estiver escuro e sujo, ela reflete a escuridão. Se o céu estiver puro e azul, ela reflete a pureza. Se não for controlada, ela provavelmente continuará agindo de maneiras que desafiam a lei, a ética e a razão. É diante disso, você decide. Tu és o seu Deus, o seu mestre, o seu céu, o seu tudo. Que todo o seu ser seja pintado com as tuas cores. 2. Brinque com essa tela em branco até se cansar dela. Depois, descarte-a. Essa também é uma opção. 3. Dá muito trabalho. Yamada-san, Goto-san. Eles são muito melhores. 4. Simular diretamente. Minami Shoji olhou fixamente para a tela. Que tipo de simulações malucas são essas agora? Você é o deus dela? O mestre dela? E ele supostamente vai tingir o corpo e a alma dela com a cor dele? Não, ele realmente esperava que se tratasse apenas de cores literais. A primeira opção era insana, mas a segunda não era muito melhor. Brinque com ela e a jogue fora quando se cansar? O caminho mais canalha de todos foi desbloqueado, hein? E a opção 3?
completamente fora de controle. Não só o Sr. Yamada apareceu, como também o Sr. Goto. Rota dupla? Todas as 3 opções eram igualmente insanas. Ainda assim, se Minami tivesse que escolher, provavelmente optaria pela opção 1, porque a opção 1 por trás de sua aparente loucura, implicava influenciar Satou Matsuzaka, alterando sua personalidade excessivamente pura e clara. Tingir, ela significava remodelá-la. Muito bem então. Minami estendeu a mão e escolheu a opção 1. A água cristalina reflete a cor do céu acima dela. Você compreende profundamente essa verdade. Portanto, seu próximo passo é simples. Você deve se tornar o céu que muda a cor dela, a alma dela, tudo nela. Você deve se tornar o Deus dela, o mestre dela, o mundo inteiro dela, até que ela não consiga mais viver sem a sua influência. Você a desamarra e declara firmemente sua intenção. Memória de simulação veio à tona. Minami não demorou muito para cortar as cordas com a lâmina afiada da faca de cozinha. O corpo de Satou, enfraquecido pelo éter, permaneceu mole e sem reação. Ele a ajudou a sentar-se ereta. Então falou. Satou-san, você já disse isso antes. Você gosta de mim, não é? Sim. Satou respondeu sem hesitar, assentindo firmemente com a cabeça. Mas qualquer um pode dizer que gosta de alguém, não é? Os olhos de Minami se estreitaram com dúvida em sua voz. Eu posso provar isso. Como? Minami deu uma risadinha. Com o quê? Me atacando e falhando. Isso prova alguma coisa? Não farei isso novamente. Satou balançou a cabeça negativamente. A educação de Minami ensinou-lhe o quão doloroso era ser alvo de um ataque. Ela não faria isso com ele novamente. Mas, não estou dizendo que não acredito em você. Mas palavras são fáceis de dizer. Minami balançou a cabeça, seus olhos luminosos brilhando sob a luz. Satou, inabalável em sua crença no amor, simplesmente ergueu a cabeça e perguntou. O que Minami-senpai quer que eu faça? Perfeito. Minami sorriu e se inclinou para mais perto. É simples, na verdade. Com voz firme ele disse. De agora em diante, Satou-san, você só pensará em mim. Cada pensamento seu priorizará a mim, minhas necessidades, minha vontade. Tudo que você fizer será por mim. Ele colocou um copo de água sobre a mesa. Mesmo que eu esteja com sede e haja água bem aqui, se eu lhe pedir para comprar um pouco para mim, você não dirá não. Sua voz tornou-se resoluta. Em outras palavras, de agora em diante eu sou seu mestre. Seu Deus. Seu tudo. Entendeu, Satou-san? É? Satou inclinou ligeiramente a cabeça, confusa com as palavras incisivas de Minami, sua mente em branco lutando para processar a exigência intensa. Mas a posição de Minami não vacilou. Ele insistiu no assunto. Por que tanta hesitação? Você não me ama? Mas... Satou Matsuzaka ficou cada vez mais confusa. Ela não era como Minami Shouji, articulada e perspicaz. Ela não tinha experiência em expressar emoções. Não há mas ponto. Minami endireitou-se na cadeira com a voz calma. Se você ama alguém, se você realmente gosta de alguém, então essa pequena coisa não deveria ser nada, certo? Ele não lhe deu chance de hesitar. Se você estiver disposta, Satou-san, beba esta água. Caso contrário, peço que nunca mais se aproxime de mim. Assim que suas forças retornarem, vá embora. Ele empurrou o copo d'água em direção a ela com sua intenção cristalina. Quando alguém tem que escolher, e Minami é a única opção. A escolha de Satou era óbvia. Sob o seu olhar, sua expressão ainda estava nublada pela confusão, mas ela se agarrava à sua crença no amor. Satou Matsuzaka levantou a mão e a colocou sobre o copo. Sob sua persuasão, ela fez sua escolha. Ela não queria romper os laços com você. Na verdade, alguém tão pura e lúcida como ela não percebeu a falha gritante em seu argumento. Um relacionamento não pode ser rompido apenas por uma das partes. Mesmo que você se recuse a vê-la, se ela continuar a se agarrar a você, não há nada que você possa fazer. Mas suas palavras incisivas e enérgicas a fizeram ignorar isso. Na realidade, uma yandere, uma garota com instabilidade emocional, não é difícil de lidar para alguém como você. O comportamento deles deriva dos seus desejos. Contanto que você compreenda suas fraquezas e entenda seus pensamentos, você poderá controlá-los. Para você isso não é difícil. Mas, sinceramente, você não gosta de usar esses meios. Parece perverso. No entanto, o caso de Satou Matsuzaka é tão singular que sua única opção era responder da mesma forma. Só assim você conseguiria alcançá-la. E, finalmente, seu relacionamento com ela se consolidou. A partir de agora, você é tudo para ela. Você é o mestre dela. Assim que ela recuperou as forças, você a acompanhou até a estação, um pequeno gesto da sua parte. Mas para ela foi um ato de imensa alegria. E embora ainda se sentisse confusa em relação aos seus laços, ela também se sentia grata pela escolha que você fez. Desde que você compartilhasse ao menos uma pequena parcela de amor, isso era o suficiente para ela. Porque ela não tinha nada para começar. O amor dela era assim tão humilde. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 252. Droga, estou jogando sujo. Minami saiu do transe da simulação, impressionada. Seu eu simulado realmente se entregou de corpo e alma. Ele manipulou completamente Satou Matsuzaka, chegando até a convencê-la a aceitá-lo como seu mestre. Manipulação absoluta de Yagami pela luz. Minami suspirou. Sinceramente, a minha versão na simulação? Nada a ver com a minha versão real. Uma alma pura como a minha, a mais bela do mundo, moralmente íntegra, imaculada por mentiras ou desejos carnais. Rara, de fato. Rindo de si mesmo, tomou um gole de água e se preparou para continuar. Mas antes que ele pudesse. Ping. Uma mensagem. Minami checou o celular. De Boshi. Simples e breve.
O provavelmente morta. Minami, posso dormir aqui hoje à noite? Pernoite. Apenas 2 palavras, mas Minami instantaneamente imaginou 36 posições e 18 técnicas. Sejamos honestos, quando uma garota pede para dormir aqui, quase sempre está implícito. No entanto, Minami não era do tipo que buscava prazer cegamente e esta noite, talvez precisasse continuar simulando Satou Matsuzaka para entendê-la melhor. Simular o afeto de outra mulher, enquanto estava nos braços de Boshi. Sem chance. Totalmente inapropriado. Como mencionado anteriormente, Minami não era alguém que se entregava ao desejo. Mesmo com a tentação bem diante dele, sua atitude permaneceu clara. O rapaz mais bonito de Tóquio. Claro, você pode ficar aqui esta noite. Mensagem recebida. Processado. Digitado. Enviado. Tudo em cerca de 3 segundos. Claramente essa foi uma resposta bem ponderada. Afinal, desde que a banda Kesoku se dedicou aos preparativos para o festival de música Teen, ele não teve um momento de intimidade com Itori. Não se tratava dos desejos dele, mas sim de satisfazer o anseio de Itori por proximidade. Porque Minami, no fundo, ainda era o rapaz mais íntegro, moralmente puro e impecavelmente nobre do mundo. Sim, exatamente. Minami assentiu com convicção, colocando o celular de lado. Itori está sob controle. Hora de continuar a simulação. Ele voltou seu olhar para o simulador. A página, intocada, esperara pacientemente. Recurso interessante e inteligente. Ele tocou na tela para continuar. Você se tornou o mestre dela. Não eram apenas palavras. Você começou a dar ordens a ela, a pedir que ela buscasse o almoço, a pedir dinheiro emprestado, a fazer exigências absurdas. Ela não apresentou queixas. Com calma cuidou de você e te apoiou. A cada pedido foi atendido em silêncio, apenas na esperança de sua aprovação. Houve um aumento repentino de memória na simulação. 3 cenas diferentes passaram pela mente de Minami. Na realidade, ele piscou e então mergulhou. Cena 1. Satou-san, já está na hora de você ir buscar o almoço, não é? Mas Minami-senpai, ainda temos aula. Satou ergueu os olhos para o jovem de cabelos escuros, hesitante. Você se esqueceu do que prometeu? Está voltando atrás na sua palavra agora? Isso é irresponsável, fazer uma promessa e não cumpri-la. Minami franziu a testa, visivelmente descontente. Ah, não é isso. Satou largou o livro, levantou-se lentamente e seus olhos rosados ficaram fixos nele. O que é agora? Minami olhou para ela, confusa. O dinheiro para o almoço. Satou hesitou. Minami não lhe dera nenhum dinheiro. Ah, dinheiro. Sem problemas. Só compra primeiro, tá bom? Somos amigos, né? Eu te pago depois. Certo, já vou indo. Sem hesitar, Satou assentiu com a cabeça e saiu. Cena 2. Satou-san, estou meio sem dinheiro. Você poderia me emprestar um pouco? A voz de Minami era direta. Ele estendeu a mão calmamente, não pedindo, mas quase como se estivesse reivindicando. Ah, claro. Quanto custa? Satou piscou com os olhos rosados suaves. Ela tirou a carteira do bolso. Quanto você tem? Cerca de 150 mil ienes. Acabei de receber meu pagamento. Então me dê a carteira inteira. Ah, ok. Por reflexo, ela entregou. Minami folheou o envelope, retirou todos os 150 mil ienes e deixou algumas notas de 1.000 ienes soltas. Considerarei essa sobra como o dinheiro do almoço que lhe devia. Contando as notas casualmente, Minami parecia estar fazendo um favor a ela. Qualquer outra pessoa que estivesse assistindo teria ficado chocada. Pagar a ela com o próprio dinheiro dela? Ultrajante. Mas Satou não era normal. Ela olhou para a carteira quase vazia, hesitante. Isso é realmente aceitável? O que você quer dizer? Me deixar uns 2.000 ienes, tudo bem? Se você realmente precisa de dinheiro, Minami-senpai, pode levar tudo. Ela se inclinou para frente com uma expressão gentil. Não preciso de muita coisa. Tenho pão em casa, o suficiente para as refeições. O que você está dizendo? Minami lançou-lhe um olhar de soslaio. Você acha que eu sou o tipo de diabo que deixaria você sobreviver só com pão todos os dias? Além disso, pagar uma dívida é normal, não é? Ele deu um tapinha no ombro de Satou Matsuzaka com uma expressão séria. Estou sempre cuidando de você, Satou-san. Você precisa se alimentar bem, se hidratar bem e cuidar de si mesma. Entendeu? Espreguiçando-se preguiçosamente, ele acenou com a mão para trás na direção de Satou enquanto se afastava. Ah, certo. Amanhã, precisarei que você faça algumas tarefas novamente. Uma resposta clara e concisa de Satou. Ela observou Minami descer as escadas e desaparecer de vista. Contudo, em seu coração, uma leve preocupação começou a surgir. Não se trata de quando Minami poderá pagar o dinheiro que pegou emprestado. Ela nunca se importou com coisas assim. Na verdade, mesmo que ele nunca lhe pagasse de volta, não importava. Sua verdadeira preocupação era esta, restando-lhe apenas alguns milhares de ienes. Será que ela realmente tinha condições de voltar a fazer recados para ele? No terraço, a garota de cabelos rosa soltou um pequeno suspiro. A memória mudou. Na mente de Minami, surgiu uma terceira cena. Desta vez, porém, não era entre ele e Satou. Foi Shoukuida quem se aproximou dele. Você está pedindo para o Satou fazer recados para você e te emprestar dinheiro. Você não acha que está indo longe demais, Minami-senpai? Ela estava de pé diante dele, enquanto Minami folheava casualmente seu romance. Shoukuida, a garota de cabelos azuis, amiga íntima de Satou. Ela vinha observando as interações entre eles havia dias. Embora Satou nunca tenha expressado uma queixa, Shouko, sua melhor amiga, não conseguiu simplesmente ficar de braços cruzados e em silêncio. O comportamento de Minami tinha ido longe demais. Ela tinha ouvido dizer que ele chegou a ficar com todo o salário de Satou, referente ao seu emprego de meio período. Mano, e Satou trabalhou duro para conseguir seu único meio de sobrevivência e agora, ainda mais tarefas? Isso é demais. Shouko tinha certeza. Minami era o tipo de canalha que fazia a esposa trabalhar enquanto ele perdia tempo jogando e vagabundeando.
Satou pode até gostar de você, mas você foi longe demais, Minami-senpai. Ela deu um passo à frente, seu rosto delicado demonstrando firmeza e determinação. Pelo bem de Satou, por favor, não a abordem novamente. Sim, se Minami se mantivesse afastada, Satou poderia voltar a ter uma vida normal. Mas, vida normal. Minami fechou o livro e olhou para ela. Shouko-san, diga-me, o que exatamente é uma vida normal para Satou-san? Shouko paralisou, pega de surpresa. Ela não esperava que ele lhe devolvesse a pergunta. Ainda, uma vida normal é comer bem, viver bem, não receber ordens, não ter o salário descontado. Isso sim é normal. Ela respondeu prontamente. Comer bem, viver bem, hein? Minami ponderou sobre as palavras dela, apoiando o queixo na mão. Seus olhos escuros fixaram-se nela. Eram olhos claros e belos. Mas sob o olhar dele, Shouko sentiu uma estranha pressão sobre ela. Por algum motivo, embora Minami fosse apenas uma colega da mesma idade que ela, Shouko Ida sentiu uma pressão inexplicável vinda dele. Ainda, o quê? Eu disse alguma coisa errada? Apesar do olhar intenso dele, ela o encarou de frente. Ela não tinha dito nada de errado. Mesmo que ele fosse um veterano, ela não iria recuar. Quando ela estava prestes a dar outra resposta, Minami balançou a cabeça negativamente. Não, você não disse nada de errado. Shouko-san, você tem razão. Não receber ordens, comer bem, manter-se saudável, essa é a vida normal. A honestidade direta dele a pegou de surpresa. Shouko piscou surpresa. Se você sabe disso, então por quê? Você provavelmente não sabe disso, interrompeu Minami, acenando com a mão. Satou não tem o hábito de fazer refeições adequadas. Como mora sozinha, geralmente come apenas pacotes de gelatina ou algum outro alimento líquido. Eu peço para ela fazer compras para o almoço porque ela não se alimenta direito. É uma desculpa para fazê-la comer comigo. O tom de Minami era calmo enquanto ele a olhava. Shouko queria acusá-lo de mentir, mas aqueles olhos... Claro, inabalável, honesto. As palavras ficaram presas em sua garganta. Mesmo assim, ela não estava pronta para desistir. Ela ergueu a cabeça. Mesmo que isso seja verdade, Minami-senpai, você pegar dinheiro emprestado dela. Como você explica isso? Exatamente. Mesmo que a desculpa do almoço funcionasse, será que levariam todo o salário dela de meio período? De forma alguma isso poderia ser justificado. Ela olhou para ele com confiança, aguardando sua resposta. Minami simplesmente balançou a cabeça negativamente. Você ainda não entendeu, Shouko-san. Sim, eu peguei o salário dela emprestado. Mas você não sabe disso porque por causa da natureza gentil e pura de Satou, ela está sempre rodeada de sanguessugas pedindo dinheiro. Em vez de deixar que aquelas pessoas pegassem e nunca lhe pagassem de volta, eu peguei emprestado. Exatamente. Satou Matsuzaka era pura como uma tela em branco. Ela não conseguiu dizer não. Ela nem sequer percebeu que os outros só queriam o dinheiro dela. Para evitar isso, é melhor que eu fique com o dinheiro dela. Minami se levantou. Sinceramente, mesmo que você não tivesse dito nada, eu já planejava devolvê-lo hoje. Shouko Ida permaneceu em silêncio. Ela não esperava por isso. Minami havia considerado tantas coisas pelo bem de Satou. Tudo não passará de um mal-entendido da parte dela. A culpa a invadiu por completo. Seu rosto ficou vermelho enquanto ela se curvava rapidamente, visivelmente perturbada. Eu sinto muito, Minami-senpai. Eu fui tão rude antes. Eu realmente sinto muito. Ao finalmente entender a situação, ela percebeu o quão desrespeitosa havia sido. Sincera e franca, Shouko curvou-se profundamente e repetidamente. Minami, por sua vez, não se ofendeu. Ele sabia que ela estava apenas preocupada com a amiga. Ele acenou com a mão. Não se preocupe com isso. O mal-entendido terminou. Shouko ergueu a cabeça, com alívio estampado no rosto. Estou muito feliz. Eu não sabia que a Minami-senpai se importava tanto com a Satou. Você gosta tanto dela. Finalmente posso ficar tranquila. Ela sorriu com um tom melancólico. Minami não respondeu. Ele simplesmente lançou-lhe um olhar de relance. Como Satou? Ele? Não. O relacionamento deles era muito mais complexo do que isso. Uma simples palavra como gostar jamais conseguiria descrever o que existia entre ele e Satou Matsuzaka. Capítulo 253. Você entende que seu relacionamento com Matsuzaka Satou é muito mais complicado do que simplesmente gostar ou não. À primeira vista, parece que você está dando ordens a ela, dependendo dela para cuidar de vários assuntos. Como se vocês estivessem numa dinâmica absoluta de mestre e servo. Mas, na realidade, a obediência dela é a prova de uma garota carente de afeto que se agarra a você em busca de dependência. Ela passa mais tempo com você na escola. Sempre que a aula termina, ela vem direto para o seu lado e só sai quando a próxima aula começa. Os garotos da sua turma rangem os dentes de inveja. O primeiro foi Akane Shinjo, segunda colocada na turma, depois Shizato Nishikiji e Takina Inoue durante o festival escolar. Todos eles invejam sua inexplicável capacidade de atrair mulheres e buscam desesperadamente sua orientação. Algumas alunas ficam com o coração partido ao verem a cena, sentindo-se completamente inferiores à beldade de cabelos rosa ao seu lado. Até as plataformas de redes sociais das escolas começam a circular fotos de vocês dois juntos. Tudo parece deslumbrante e perfeito. Até mesmo os membros da banda Kesoku, juntamente com Akane Shinjo e Ryu Futaba, acreditam. Essa garota de cabelo rosa, assim como eles, cairá sob seu feitiço. Em privado, eles até começam a chamá-la de irmã, ponto. Entre eles, Shizato, com sua intuição incomparável, e Ryu Yamada, com seu afeto ardente por você, permanecem excepcionalmente lúcidos. E com a sua ajuda, Ryu Yamada e os outros conseguem entrar nas universidades dos seus sonhos. Enquanto Shizato concilia o trabalho na Rico Reco com a busca dos seus próprios sonhos. Nesse período, Shizato e Ryu percebem que seu relacionamento com Satou está longe de ser o que parece. À primeira vista, Satou parece obedecer a você em tudo, mas na verdade é o contrário. Satou é quem exige isso de você?
Sob o pretexto da servidão, você permite que ela expresse seu amor transbordante, criando uma válvula de escape unilateral para suas emoções. Eles percebem que as qualidades de Satou estão longe de ser comuns e finalmente entendem por que você escolheu essa brincadeira de mestre e servo. Para ajudar a aliviar seu fardo, Ryu, pela primeira vez, engole seu orgulho e tenta fazer amizade com Satou. Mas ela falha. Os olhos de Satou não despertam interesse em ninguém além de você. Sem você, ela provavelmente veria Ryu como um obstáculo, e possivelmente tomaria medidas contra ela. Mas você está lá, você é o limitador dela, refreando todos os seus surtos e andar extremos, puros e irracionais. Da mesma forma, ela cumpre todas as suas ordens. Mesmo depois de você deixar claro que não será o amante dela, ela ainda insiste em ficar ao seu lado. Para ela, basta ter um pequeno canto do seu mundo. Você não esperava por isso, não daquele Satou. Até Minami ficou estupefata ao ler isso. Esse nível de devoção e apaziguamento? Mesmo que você não seja o namorado dela, ela ainda quer ficar ao seu lado? Não é demais. Minami solta um sibilo e balança a cabeça negativamente. Sim, ele mudou a personalidade dela, mas parece que ele a arrastou de um extremo a outro. Esse é o verdadeiro problema com pessoas como ela que não têm personalidade definida. Eles pensam demais em tudo, sem nunca entender o que é flexibilidade. Pinte-a de vermelho, e ela fica vermelha. Pinte-a de preto, e ela fica preta. Simulator-chan, por que você sempre escolhe os alvos mais difíceis? Minami suspira e balança a cabeça negativamente mais uma vez. Não adianta ficar remoendo isso agora. É hora de seguir em frente. Você não queria que ela se tornasse uma marionete, seguindo cegamente suas ordens, então tentou de tudo para diminuir o afeto dela, a dependência que ela tinha de você. Tudo falhou. Há uma garota que sofre de carência afetiva só enxerga você. Sem outra opção, você a deixa ficar ao seu lado, esperando silenciosamente que o tempo atenuasse sua obsessão extrema. O tempo passa. Você se forma na universidade e consegue um emprego em um grande banco. Usando sua experiência e sua rede de contatos, você finalmente fundou sua própria empresa. Você tem 26 anos agora e fará 27 em breve. E você chega à idade em que o casamento se torna inevitável. De acordo com seu plano anterior, você provavelmente teria pedido em casamento alguém da Kesoku-band, Riku Reco, Akane Shinjo ou Ryu Futaba. Mas a realidade coloca uma verdade diante de você, uma que você não pode ignorar. E depois que você entrou na universidade, Matsuzaka Satou também conseguiu ser aceita na mesma universidade que você. Seu desempenho acadêmico era mediano, sua aptidão não passava da de uma estudante comum. Ninguém poderia imaginar o esforço que ela fez para conseguir entrar na Universidade de Tóquio, só para ficar ao seu lado. Tudo isso aconteceu simplesmente porque ela queria estar com você. O tempo não diminuiu o amor ardente que ela sentia por você, na verdade, apenas intensificou os sentimentos que ela havia enterrado dentro de si. Você se depara com uma decisão difícil e, portanto, decide. Opção 1. Harem. Quero todas. Sejam elas da banda Kesoku, Riku Reco, Akane Shinjo ou Ryu Futaba. Opção 2. Ignore Matsuzaka Satou e case-se com as garotas da banda Kesoku, Riku Reco, Akane Shinjo e Ryu Futaba e festas são a alegria de um rei pirata. Opção 3. Viva uma vida feliz apenas com Matsuzaka Satou. Viva o amor puro. Opção 4. Simule você mesmo. O súbito aparecimento dessas 4 opções passou diante dos olhos de Minami, e só de ler o conteúdo deles, até Minami teve que admitir, cada uma dessas opções era explosiva. Capítulo 254. Deixando de lado a opção de simulação pessoal, as outras 3 são incrivelmente simples. Opção 1. Final com Harem, incluindo Satou, todos se juntam ao grupo. Opção 2. Harem excluindo Satou, apenas as outras se juntam ao grupo. Opção 3. Rota do amor puro, somente Satou. Muito simples. Mas precisamente por serem tão claras, isso tornou a decisão mais difícil. Harem com todas as garotas? Amor puro apenas com Satou? Ou um harem com todos, incluindo Satou? Minami ponderou por um bom tempo e então fez sua jogada. Ele levantou a mão e selecionou a opção 1. Esta simulação serve apenas para descobrir a personalidade e o temperamento de Satou. Ele esfregou o queixo, pensando em voz alta. Sim, esse era exatamente o objetivo desta simulação. Se isso levasse a um final feliz, ótimo. Caso contrário, não tem problema. Ele ainda tinha muitas simulações pela frente. Ele sempre poderia concorrer a outro título. Para entender a personalidade de Satou, preciso trazê-la para a festa e ver o que ela está pensando. Com a escolha confirmada, a tela da simulação ondulou como água. O texto da simulação continuou a evoluir. E só as crianças escolhem. Eu quero todas. Kesoku-band, Riku Reco, Akane Shinjo, Ryu Futaba, até mesmo Satou Matsuzaka, todas sob seu domínio. Sem qualquer hesitação. Você é o verdadeiro rei do harém. Você propõe casamento aos 4 membros da banda Kesoku. Você pede as 2 garotas da Riku Reco em casamento. Você propõe Akane Shinjo e Ryu Futaba. Você pede Matsuzaka Satou em casamento. Homem, até Minami arqueou uma sobrancelha. Sim, esse era realmente o plano dele na vida real também. Mas ver a versão simulada dele mesmo pedindo tantas garotas em casamento ao mesmo tempo, nem ele conseguiu evitar um suspiro. A minha versão simulada não se contém de verdade. Se fosse qualquer outro protagonista de anime, ele já estaria atolado até o pescoço em uma zona de guerra de harém. Afinal, pedir tantas garotas em casamento geralmente termina em desastre. Ele continuou lendo.
fazer o pedido de casamento para tantas pessoas ao mesmo tempo. Mesmo com o alto nível de afeto que eles tinham por você, o caminho foi difícil. Eles realmente te amavam, mas mesmo assim, foi difícil. No entanto, sua determinação estava longe de ser comum. Através de inúmeras provações e dificuldades, você finalmente conquistou a aprovação deles. Entre eles, os pais de Kita e Kuyo se opunham veementemente ao casamento dela com você. Mas por meio de seus apelos e confissões sinceras, eles passaram da resistência ao silêncio. Os pais de Ryu Futaba reagiram de forma semelhante. Sendo viciados em trabalho e raramente demonstrando preocupação com a filha, o pedido sincero dela os pegou de surpresa, e no fim, eles deram seu consentimento a contragosto. E com o passar do tempo, embora eles não pudessem entender agora, você acreditava que eventualmente acabariam aceitando seu relacionamento. Os principais problemas com Kita e Kuyo e Ryu Futaba foram resolvidos. E quanto a Shinjo Akane, Yamada Ryu, Shizato Nishikiji e Takina Inoue, suas situações eram muito mais simples. Akane já planejava deixar a família Shinjo, os pais de Yamada sempre foram indulgentes com ela, e conseguir a permissão de Mika, a gerente da loja Likureko. Para Shizato e Takina foi fácil. Seus casamentos com eles foram praticamente acertados num piscar de olhos. E em seguida, sua atenção se voltou para as duas restantes, Itori Goto e Matsuzaka Satou. Você conhecia bem a situação de Itori Goto. Seus pais sempre desejaram que sua filha retraída encontrasse um parceiro que pudesse apoiá-la, e com você em sua vida, provavelmente aceitariam isso em silêncio, o que deixou apenas Matsuzaka Satou. Isso despertou sua curiosidade. Desde que conheceu a garota de cabelos rosa, ela nunca mencionou sua família, seus responsáveis, parentes ou amigos. Para garantir que o casamento transcorresse sem problemas, você naturalmente perguntou sobre o responsável legal dela, na esperança de fazer uma visita formal. Memórias cintilavam como escamas de peixe nas profundezas de sua mente. Minami instintivamente deixou seus pensamentos vagarem por aquele lampejo de memória. A cena se desenrolou em uma longa rua. Pedestres passavam, o sol poente pintando a paisagem com vibrantes tons de pintura a óleo, projetando luz e sombras sobre o cenário. Sob aquele brilho dourado, a beleza de Satou era radiante. Aos 26 anos, Satou Matsuzaka estava muito mais deslumbrante do que em seus tempos de colegial. Seus cabelos na altura da cintura brilhavam, e seu rosto refinado, já não tão jovem, exalava maturidade e charme. Sua figura pequena, esbelta, porém voluptuosa sob as roupas. Mesmo caminhando pela rua, inúmeros olhares eram atraídos. Mas ela ignorou todas elas. Seus olhos rosados estavam fixos apenas no jovem de cabelos negros à sua frente, como se a figura dele fosse todo o seu mundo. Satou. Uma voz clara soou à frente. No instante em que ouviu isso, seus olhos brilharam e ela se apressou a avançar, respondendo suavemente. Minami-senpai, você precisava de alguma coisa? Seu comportamento era diferente, não como de um amante, mas mais como de uma empregada doméstica. Minami apenas balançou a cabeça em sinal de desaprovação ao comportamento dela. Depois de todos esses anos, eles eram próximos o suficiente para que ela o chamasse pelo nome. Apesar das repetidas correções, ela insistiu em chamá-la de Minami-senpai. Para ela, esse título era mais íntimo do que o próprio nome dele. Com o tempo, ele se acostumou. Mas a caminhada de hoje não tinha nada a ver com títulos. Ele olhou para a garota ao seu lado, que sorria gentilmente e perguntou. Tem certeza mesmo? Você já decidiu se casar comigo, não é? Sim. Sem hesitar, ela acenou com a cabeça em resposta à pergunta. Sem arrependimentos? Ele insistiu ainda mais. Casar não é como brincar na escola. É um compromisso para a vida toda. Ele estudou o rosto dela atentamente. Não há nada a lamentar. Satou ergueu o rosto, mostrando sua expressão serena. Ela estava tão calma quanto no dia em que se conheceram. Claro, é isso que você é. Minami desviou o olhar e continuou. Você ainda não entende o que amor significa, nem seu verdadeiro significado, nem seus verdadeiros sentimentos. Você está apenas me seguindo cegamente, tentando me agradar por causa de algum afeto. Palavras duras, qualquer outra garota teria se sentido magoada. Mas Satou era diferente. Ainda sorrindo, ela pegou delicadamente a mão dele e disse. Está tudo bem, Minami-senpai. Uma voz suave soou. Foi você, Minami-senpai, quem me tirou de uma vida tão vazia e sem sentido quanto uma folha de papel. Desde que te conheci, minha existência sem rumo da infância ao ensino médio finalmente ganhou cor. Antes de conhecer Minami, ela vivia simplesmente por existir. Nunca havia experimentado emoções como felicidade ou dor. Ela não se sentiria realizada por ter tirado uma boa nota em uma prova. Ela também não ficaria desapontada se o seu celular caísse acidentalmente na água. Mesmo ao ver seu amado animal de estimação que ela criou morrer diante de seus olhos, seu coração permaneceu inabalável. Seu único pensamento seria, morreu. Hora de criar outro. Incapaz de sentir alegria ou tristeza, ela simplesmente vagava pela vida como um cadáver. As pessoas precisam de um objetivo para viver. Ela não conseguiu encontrar nenhum. Mas depois de conhecer Minami, seu mundo árido mudou. Pela primeira vez, ela sentiu o desejo de possuir algo. Pela primeira vez, ela quis ficar ao lado de alguém. Para alguém emocionalmente vazio, essa era uma sensação incrivelmente rara. Foi como se o mundo inteiro tivesse se transformado. Então, mesmo agora ainda não entendo o que amor realmente é, mas isso não importa mais. Matsuzaka Satou apertou a mão de Minami com força, sua expressão sempre calma agora tingida de cansaço. Só estar com você, Minami-senpai, já é o suficiente. Ela havia buscado o significado do amor por mais de 20 anos. Mas mesmo agora era apenas uma vaga sensação em seu coração. Mesmo com sua obsessão pelo amor, nessa estrada sem fim à vista. Ela estava cansada. Agora, ela só queria descansar. Estar ao lado de Minami já era mais do que suficiente.
Mesmo que ela nunca tenha entendido o que era amor, o simples fato de estar com ele significava tudo. Minami olhou para a expressão dela e não disse mais nada. Quando era mais jovem, ele acreditava que sua influência poderia ajudar aquela garota de cabelos rosa a entender suas emoções. Ajude-a a compreender o verdadeiro significado de amor. Mas mesmo depois de todos os sentimentos que experimentou por causa dele, Satou ainda não tinha entendido. Para ambos foi um arrependimento inegável. A vida dela sempre estaria incompleta. Com isso em mente, Minami finalmente falou. Nesse caso, Satou, você poderia me levar para conhecer seu responsável legal neste sábado? Gostaria de informá-lo sobre o nosso casamento. Não há necessidade de tudo isso. Satou sorriu e balançou a cabeça negativamente. Na verdade, eu já a informei. Ela aprovou tudo entre nós. Suas palavras fizeram Minami franzir a testa. Mesmo que ela aprovasse, seria de bom tom da minha parte visitá-la. Sim, como sua colega mais jovem, era apropriado encontrar-se com seu responsável para discutir assuntos relacionados ao casamento. Esse pedido era totalmente razoável, mas Satou apenas balançou a cabeça negativamente. É desnecessário, Minami-senpai. Você pode lidar com tudo como achar melhor. Ao ouvir isso, Minami lançou um olhar demorado e inquisitivo para Satou. Seu rosto estava sereno como sempre. Mas ele pressentia. Ela realmente não queria que ele conhecesse seu responsável. Isso lembrou Minami de quando ele havia examinado os registros acadêmicos dela. Sua tutora legal era uma mulher chamada Matsuzaka Sayuri. No entanto, ela nunca havia comparecido a nenhuma reunião de pais e professores, nem mesmo à reunião tripartite da escola, entre escola, aluno e pais. Até hoje, essa pessoa que sem dúvida teve uma grande influência na vida de Satou permanece envolta em mistério, nunca aparecendo diante de Minami. Ele queria que Satou o levasse para conhecê-la. E ele sabia que se insistisse, Satou obedeceria. Ela sempre seguia sua vontade. Mas, ele estudou o rosto dela novamente. Aquele sorriso sereno não revelava nenhuma emoção forte. Mas Minami entendeu. Esta foi a primeira vez que Satou expressou relutância para ele. Seu primeiro, talvez seu último pedido. Ao pôr do sol, Minami finalmente optou por não forçá-la. Matsuzaka Satou passou a vida buscando o verdadeiro significado do amor, mas no fim, parou abruptamente. Nessa longa maratona de busca por uma parte perdida de si mesma, ela já estava exausta há muito tempo. O pedido de casamento que você lhe fez tornou-se tanto um porto seguro quanto uma doce tentação para o seu coração cansado. Embora ela ainda não conseguisse compreender o significado do amor e sua vida permanecesse marcada por um vazio insubstituível, ter você ao seu lado lhe trazia felicidade suficiente. Capítulo 255. Ao ler o texto simulado, Minami apoiou o rosto em uma das mãos e balançou a cabeça levemente. Algumas pessoas podem achar isso contraditório. Se Matsuzaka Satou não entendia o que era amor, por que se apegava a ele e praticava tantos atos que só os apaixonados fariam? Mas para Minami, isso era perfeitamente natural. Foi precisamente porque ela não entendia o amor, nem como expressá-lo, que fez tantas coisas excessivas e irracionais. Originalmente, Minami esperava que sua versão simulada pudesse de alguma forma ter sucesso. Ajude Satou a alcançar a emoção chamada amor e a trazer de volta para um caminho saudável. Mas no final, continua sendo um fracasso, hein? Minami suspirou. Mas aquele Minami simulado não era ele de verdade, então o fracasso era de se esperar. Ele não se deteve nisso e em vez disso continuou assistindo. Agora que a simulação havia chegado a esse ponto, Minami sentiu-se na obrigação de levá-la até o fim. A simulação continua. Ela nunca entendeu o que significava amor nem como expressá-lo adequadamente. E esses seriam arrependimentos para a vida toda. É mesmo assim, estar ao seu lado lhe trouxe um calor que ela nunca havia sentido. E isso, talvez, tenha sido suficiente. O tempo passou. Como você previu, o tutor de Matsuzaka Satou não compareceu ao casamento. A única pessoa ligada a ela que apareceu foi sua amiga, Ida Shouko. Em comparação com os círculos familiares e sociais de suas outras noivas, ela parecia solitária na cerimônia. Mas Satou não se importou. Rodeada por outras noivas para as fotos de casamento, seu sorriso gentil permaneceu inalterado. Você se casou com todas elas. As integrantes da banda Kesoku, as duas garotas da Licores, Shinjo Akane, Futaba Ryu e Matsuzaka Satou, adotaram oficialmente o sobrenome Minami. Ao assumir repentinamente uma família tão grande, a pressão sobre o chefe da família tornou-se imensa. Mas para você, a pressão se tornou motivação. Em 2 anos, você transformou sua pequena empresa em um empreendimento renomado em Tóquio. Graças ao seu talento excepcional e às suas habilidades de comunicação, seu sucesso nos negócios foi tranquilo e rápido. Esse sucesso se estendeu à sua vida pessoal. E nesses 2 anos, com exceção de Satou, todas as suas outras esposas engravidaram. Itori e Ryu até deram à luz filhas no ano passado. Você os nomeou Shoji Miyuki e Shoji Yuna. O crescimento da família deixou as outras esposas um pouco invejosas. A alegria da maternidade era algo que elas almejavam. E eles adoravam Miyuki e Yuna. No entanto, nesse círculo de afeto, Satou estava ausente. Não por preconceito contra as meninas. Como mulher, ela tinha muita curiosidade pelas crianças. Ela queria interagir com eles, abraçá-los. Mas no fim, ela sempre hesitava, retirando a mão. Não havia nada de errado fisicamente com Satou ou com você. A escolha de não ter filhos foi dela. Ela te disse que, como não entendia o que era amor, nem como expressá-lo, não conseguia ser uma mãe adequada. Só de olhar para Miyuki e Yuna, ela se lembrou de sua própria infância. E tendo perdido os pais ainda jovem, ela não conseguia compreender as emoções, muito menos como expressar amor a uma criança. Ela manteve distância de Miyuki e Yuna, não querendo transmitir seu vazio emocional.
Então, sempre que via Miyuki e Yuna brincando com suas outras esposas, ela observava silenciosamente com inveja de longe. Somente quando você pessoalmente pedia a Miyuki e Yuna que se aproximassem dela, ela mostrava um sorriso puro e infantil, acariciando gentilmente e com muita cautela a cabeça delas. Na vida cotidiana, ela não era tão reservada e quieta quanto Boshi, nem tão extrovertida e animada quanto Shizato. Ela simplesmente sempre te observava e aparecia quando você precisava dela. Para compensar o arrependimento por não ter filhos, Satou se mostrava particularmente ativa em suas intimidades noturnas, chegando ao ponto de pedir que você a tratasse com mais brutalidade. Mas você nunca atendeu a esses pedidos. Em vez disso, cuidou dela em silêncio. Afinal, ela era uma de suas esposas. Para ajudá-la com suas deficiências emocionais, você procurou especialmente psicólogos renomados, na esperança de que eles pudessem guiá-la para fora das sombras de sua infância. Mas todos esses esforços falharam. A única pessoa para quem ela olhava era você. E da mesma forma, você era o único que podia influenciá-la. Ela permaneceu ao seu lado como sempre, atendendo obedientemente a todos os seus pedidos. Ela costumava dizer que só o fato de estar ao seu lado já a fazia feliz, mas depois de anos juntos, você entendeu. A cada vez que ela dizia isso, seus olhos rosados carregavam um arrependimento indescritível. Ela queria te amar de uma forma que fosse só dela, mas nunca conseguiu encontrar a maneira certa de expressar esse amor. E isso, para ela, era sem dúvida a coisa mais cruel de todas. Na simulação, fragmentos de memória começaram a se dispersar. Minami-senpai, você não deveria ter se casado comigo. A noite havia caído. A garota de cabelos rosa estava deitada na cama, murmurando quase sem emoção. Continua falando bobagens. Minami observou o perfil da esposa enquanto ela olhava pela janela, acariciando carinhosamente a própria bochecha. Não era você quem se agarrava a mim naquela época, implorando para casar? Agora quer desistir? Tarde demais. Eu era muito imaturo naquela época. Shouji Satou murmurou baixinho. Depois de casar, percebi que não tinha nada a te oferecer. Seja a forma como eu te amo ou a forma como você me ama. Eu simplesmente não entendo. Ela virou a cabeça repentinamente. Só então Minami percebeu as manchas de lágrimas em seu rosto. Sob a luz do luar, as lágrimas brilhavam. Pensei que, estando perto de você, eu poderia fazer algo por você. Mas depois de ver como os outros te tratam, eles podem fazer muito mais do que eu. Satou percebeu isso. Comparada a si mesma, que nem sequer sabia como expressar amor, Tori, Ryu e os outros eram muito mais perfeitos. No mínimo, eles poderiam derramar seu amor por Minami como rios caudalosos. E para alguém como ela, incapaz de expressar seus sentimentos, apenas assistir de fora era agonizante. Minami não respondeu. Ele simplesmente enxugou as lágrimas dela. Satou virou o rosto, mostrando apenas as costas lisas. O silêncio tomou conta da sala. Então Minami ouviu a voz dela novamente. Talvez seja a hora de te deixar ir, Minami-senpai. Seus olhos rosados o encararam, como estrelas encobertas por nuvens, turvos e doloridos pela primeira vez. Minami simplesmente a abraçou. Não concordo. Ele acariciou suavemente as costas dela. Estamos juntos há muito tempo. Não consigo mais viver sem você. Depois de me fazer assim, nem pense em fugir. Acha que isso é permitido? Ele baixou a cabeça e apontou para fora, para o céu noturno, onde 2 estrelas da manhã brilhavam intensamente. Elas cintilavam como faróis gêmeos na escuridão, como se tentassem sincronizar-se uma com a outra. Assim como as estrelas, se continuarmos brilhando à nossa maneira, mesmo corações que parecem distantes podem eventualmente se entender e se aproximar. Ele penteou suavemente os cabelos rosados dela. Satou, continue sendo você mesma. Um dia, você entenderá como expressar amor, assim como eu me sinto por você agora. Suas palavras gentis no céu noturno eram como açúcar dourado triturado, penetrando em seu coração e formando uma camada protetora. Sob seu conforto, ela se libertou temporariamente de seus fardos internos. Soltar temporariamente é isso. Na vida real, Minami suspirou e tocou na tela de simulação à sua frente. Originalmente, Matsuzaka Satou já apresentava problemas psicológicos significativos. Agora parecia que suas interações com as garotas poderiam até ter piorado o estado dela. Afinal, nesse tipo de ambiente, onde todos os outros vivem felizes e ela se sente uma estranha, como se não pertencesse a lugar nenhum, isso obviamente intensificaria seu sofrimento mental, certo? Ele continuou lendo. O tempo é imparcial e impiedoso. Não se estende para os que estão em alegria, nem se encurta para os que estão em dor. Passaram-se mais 2 anos. Além de Boshi e Ryu, suas outras esposas também deram à luz filhas, que logo chegaram à idade de dar os primeiros passos. A apenas Satou, ainda atormentada pela incerteza sobre o futuro, ainda não tinha tido filhos com você. Ela invejava a forma como os outros expressavam seu amor por você. Aí ela odiava sua própria confusão e impotência. Seu coração era uma confusão, atormentado por emoções de depressão e uma pressão avassaladora. Sob essa pressão interna e externa, o estado de Satou piorou dia após dia, até que ela finalmente desmaiou. Não era uma doença grave. Mas tratar uma doença psicológica é muito mais complexo do que tratar uma doença física. Embora tenha se recuperado rapidamente e recebido alta, sua tez foi ficando cada vez mais pálida. Você tentou melhorar o estado mental dela, chegando até a se mudar com ela para um local de descanso e recuperação longe das crianças, mas foi em vão. Na verdade, ela estava desaparecendo lentamente. Minami-senpai, você alguma vez me amou? Sim, eu fazia. Ainda faço. Minami acariciou suavemente a bochecha de Satou enquanto ela estava deitada na cama. Sério. Me desculpe, Minami-senpai. Ela piscou seus olhos rosados, estendendo a mão para tocar o rosto de Minami. Eu sou realmente muito estúpida. Nunca entendi o seu amor. Mas, seu olhar se voltou para o teto vazio. Ela sorriu suavemente, como sempre.
Se Minami-senpai diz isso, então deve ser verdade que você me ama muito. Apoiada em seu leito de enferma, ela murmurou. Você se lembra do que me contou sobre aquelas 2 estrelas, Minami-senpai? Sim, claro que me lembro. Ela te contou, depois que você falou sobre como 2 estrelas poderiam se aproximar brilhando na mesma frequência, que ela tinha ido secretamente procurar essas estrelas. Não eram estrelas. Apenas 2 lâmpadas numa pensão. De longe pareciam estrelas no céu noturno. Eram 2 luzes paralelas, por mais que se movessem, por mais que tentassem, nunca conseguiam cruzar a distância paralela que as separava. Mas ela nunca te contou isso, porque ela nunca entendeu como amar alguém, nem como os outros poderiam expressar seu amor por ela. Mas só de ouvir suas palavras, ela passou a acreditar incondicionalmente. Ela acreditava que as estrelas de que você falava realmente existiam. Se eles continuassem brilhando na mesma frequência, algum dia, até mesmo 2 corações diferentes poderiam se aproximar. Ela pensou. Talvez aquele sentimento também fosse uma forma de amor. Matsuzaka Sato faleceu 1 mês após completar 46 anos. Você esteve ao lado dela por 5 anos. Era um dia do início do inverno em Tóquio, quando o frio repentino finalmente venceu seu corpo já debilitado. Em seus últimos momentos, ela chegou a compreender o que significava o amor. Você não sabe. Só que às vezes quando você olha para cima, vê uma estrela vermelha solitária brilhando suavemente no céu noturno. Uma estrela vermelha solitária brilhando suavemente, como se estivesse procurando uma estrela cuja frequência corresponda à sua. Fim da simulação. Capítulo 256. Fim da simulação. Ao ver essas palavras, Minami balançou a cabeça negativamente. As chamadas garotas Yandere na verdade sofrem de transtorno de privação de amor. E Matsuzaka Sato era uma garota que ele nunca tinha visto antes. Ele fechou os olhos. Ele ainda conseguia sentir o arrependimento indescritível em seu olhar enquanto ela agonizava até a morte. Ela passou a vida inteira tentando entender o amor. E no fim, ela nunca conseguiu entender. Nunca soube como expressar isso para a pessoa que amava. Foi algo de que se arrependeu? Claro, mas ela nem sequer expressou esse arrependimento. Aquela garota calma, gentil e pura, como mero reflexo ambulante do que fora, havia falecido. Ela partiu naqueles que deveriam ter sido os anos mais felizes de sua vida. Minami balançou a cabeça e olhou mais adiante. Após o término da simulação, era a hora da avaliação usual da simulação. A avaliação do sistema, 82 pontos. Avaliação do sistema, amor, dependente e nebuloso como estrelas penduradas no céu, assim como as que estão penduradas em seu coração. A chuva torrencial lavou tudo, deixando para trás poças que refletiam a cor do céu. E ela era como uma dessas poças deixadas no chão, um coração vazio com uma superfície pura. Seja qual for o reflexo que você dê nela, essa é a forma que ela assume. Seu encontro com ela foi pura coincidência. Ela se apaixonou por você à primeira vista, cativada pelo seu sorriso irresistível, completamente impotente diante dele. Seu sorriso era como uma gota de tinta espessa, caindo em seu coração puro e perturbando a calma de sua vida. Do nascimento ao ensino médio, ela nunca havia experimentado uma estimulação emocional tão intensa. Pela primeira vez, ela sentiu o desejo. Ela tentou, com sinceridade, mas de forma desajeitada, expressar seu afeto por você, mesmo sem entender o verdadeiro significado do amor. Você percebeu os sentimentos dela e esperava mudá-la através da sua própria influência. Mas com o passar do tempo, seus desejos crescentes não encontraram vazão. Cada vez que ela via suas outras esposas rindo e conversando com você, ela as observava com profunda inveja nos olhos. Transbordando de amor, mas incapaz de expressá-lo, sem sequer compreender o que era o amor de verdade, isso se tornou um tormento silencioso para sua mente e seu corpo. Você disse a ela que, contanto que ela tentasse emitir o mesmo tipo de frequência, mesmo que vocês fossem diferentes, ainda poderiam entender os pensamentos um do outro. Ela acreditava nisso sem questionar e se esforçou ao máximo. Mas sob o peso da tensão emocional prolongada, a garota de cabelos rosa acabou se tornando uma estrela no céu. Ela te amava profundamente. Você também sentiu muita pena dela. E quando a graciosa estrela vermelha paira no céu noturno, você se lembrará daquela garota pura, obcecada apenas pelo seu sorriso? A mensagem do sistema. Você adquiriu uma pequena quantidade de experiência empresarial. 82 pontos. Minami olhou para a pontuação com um toque de surpresa. Não era que ele achasse a pontuação muito baixa, pelo contrário, era muito mais alta do que ele esperava. Após ler a avaliação do sistema, ele presumiu que essa simulação mal alcançaria uma pontuação de 40 ou 50. Talvez, na melhor das hipóteses, uma nota de aprovação de 60 ou 70. Afinal, ao contrário de suas simulações anteriores, Minami não tentou escolher as opções corretas desta vez. Cada escolha que ele fez teve como objetivo compreender melhor a história e a personalidade de Sato Matsuzaka. Em outras palavras, foi uma corrida proposital, não com o objetivo de alcançar um final feliz. Mesmo assim, a simulação com Sato Matsuzaka ainda obteve 82 pontos, apenas 8 pontos a menos do que o necessário para um final feliz. Só isso já foi surpreendente. Mas, olhando por outro ângulo, os resultados da simulação são em grande parte determinados pelo nível de felicidade do participante. Então isso significa que Sato Matsuzaka ficou muito feliz depois de se casar comigo? Minami apoiou o rosto na mão. Do ponto de vista dele, porém, Sato Matsuzaka não parecia ter vivido uma vida feliz depois do casamento. Ela sempre caminhava sozinha, observando com inveja as interações dele com suas outras esposas e filhos, mas sem poder fazer nada. No fim, ela faleceu com arrependimento no coração. Se havia algum aspecto em sua vida que pudesse ser considerado feliz, era o fato de ela sempre ter permanecido ao lado de Minami. Mas, será que isso pode realmente ser chamado de felicidade? Minami esfregou as têmporas. Ela não podia ter o amor dele só para si.
Ela não teve filhos porque não queria perturbar os que ele já tinha. Ela simplesmente ficou ao lado dele. Para uma garota de cabelos rosa carente de amor, talvez isso por si só já fosse uma felicidade indescritível. Isso é simplesmente. Minami sinceramente não sabia como descrevê-la naquele momento. Após uma longa pausa, ele não conseguiu evitar um suspiro. Então, as garotas yandere da vida real são realmente tão ingênuas assim? Um idiota. Ela pensava que simplesmente ficar ao lado dele já era felicidade? Mesmo quando morreu com arrependimentos, deitada na cama, ela não tinha queixas, porque ela já havia encontrado a felicidade. Que tipo de trama distorcida é essa? Só de pensar nisso, Minami já se sentia desconfortável. Mas, se é só isso que precisa para me fazer sentir culpada, eles estão me subestimando. Sentada à sua mesa, Minami virou a cabeça e olhou pela janela. Ele nunca se considerou um cara legal. Só por causa do que aconteceu em uma simulação, eles acharam que ele de repente se sentiria compelido a ajudar Sato Matsuzaka? Nem pensar. Aquilo foi apenas uma simulação. Não tinha nada a ver com o mundo real. Claro, a Sato Matsuzaka da simulação era devotada a ele, mas, novamente, aquilo era apenas uma simulação. Para ele e para a garota não passou de um sonho passageiro. Ele não estava disposto a entrar em contato com Sato Matsuzaka, uma garota problemática e difícil, apenas por causa do que aconteceu em uma simulação. Ele teve que se esforçar bastante apenas para recusar o convite dela para jantar. Então Minami já havia tomado sua decisão. Abandone o complexo de herói. Respeite o destino das pessoas. Ele não era um cara bonzinho e de bom coração. Sim, exatamente. Contemplando o céu tempestuoso e completamente escuro lá fora pela janela, Minami refletiu sobre o assunto e tomou uma decisão. Um dia letivo na escola secundária Shuka não era particularmente longo. Por volta das 3 ou 4 da tarde, o sinal da escola, indicando o fim das aulas, já havia tocado. Mas hoje foi diferente. O céu escuro se rasgou e uma cortina de chuva negra caiu. Comparado ao clima de ontem, a chuva congelante de hoje foi ainda pior. Não demorou muito para que a temperatura em Tóquio despencasse devido a essa tempestade. Os alunos da escola secundária Shuka pegaram seus guarda-chuvas nos suportes na entrada da escola e correram em direção à estação próxima. Com esse tempo, ninguém queria ficar muito tempo lá fora, com exceção de uma pessoa. Uma menina de cabelos rosa estava parada em silêncio sob a chuva torrencial, escondida atrás de um poste telefônico. Ao contrário dos outros estudantes que se apressavam para se abrigar na estação, Sato Matsuzaka não usou um guarda-chuva. Em vez disso, ela se escondeu na sombra da chuva, atrás do poste da esquina. Seu uniforme estava completamente encharcado, suas mãos vermelhas e trêmulas de frio, mas seus olhos rosados ainda brilhavam intensamente. Ela não moveu um músculo, seu olhar fixo na entrada da escola, sem nenhuma intenção de baixar a guarda, controlando a respiração dela, ocultando sua presença, seguindo em silêncio. Todos esses métodos ela havia encontrado mais cedo naquele dia em um site intitulado 108 Técnicas para Rastreamento de Caudas. Ela o procurou durante o almoço, buscando maneiras de seguir alguém sem depender de ferramentas. Uma das publicações em particular a deixou perplexa. Afirmava que ao dominar essas técnicas básicas de seguimento sem o uso de ferramentas, até mesmo iniciantes completos poderiam atingir um nível de furtividade de especialista sem serem detectados. Aquelas palavras deixaram Sato Matsuzaka perplexa, e ela passou a tarde inteira estudando-as intensamente. Bem, pelo menos em termos de teoria, ela poderia ser considerada bastante versada. E de acordo com esse guia, ela deveria estar perfeitamente escondida, contando com a chuva forte como cobertura natural, hospedando-se em um local que poucos notariam, controlando a respiração, evitando contato visual com qualquer pessoa. Ela estava levando ao limite tudo o que havia aprendido naquela tarde. Nem mesmo Minami deveria ser capaz de notar a presença dela em meio à chuva. Estalo. Ai! Enquanto espreitava com metade da cabeça por trás do poste, observando o portão da escola, Sato Matsuzaka sentiu de repente uma forte pancada na nuca. Ela soltou um pequeno grito de dor e instintivamente levou a mão ao local para esfregar. Ao mesmo tempo, uma voz veio de trás dela meio exasperada, meio divertida. O que você está fazendo, Matsuzaka-san? Sato Matsuzaka, que geralmente exibia um sorriso sereno, agora permanecia imóvel, com uma expressão rígida. Seus lábios se entreabriram, a voz incerta. Minami-senpai. Por quê? Sim, por quê? Ela tinha certeza de que havia seguido todos os passos das 108 técnicas para rastreamento de caudas, para ocultar sua presença perfeitamente. Então, como Minami ainda percebeu que ela estava ali? Ela não conseguia entender. Ainda atonita e confusa, Minami não conseguiu conter uma risadinha de frustração e divertimento. O que você quer dizer com por quê? Ele fez uma pausa. Você tem cabelo rosa-choque, está aqui na chuva torrencial sem guarda-chuva, e está com a cabeça para fora de trás de um poste de telefone. Estava tentando chamar a atenção? Sato Matsuzaka. Ela abriu a boca sem palavras. Ela tinha sido enganada. Aquele livro, 108 Técnicas para Rastreamento de Caudas, era uma completa farsa. Toda aquela história de esconder sua presença. Transformar um novato em um mestre da furtividade, uma fraude completa. Minami a capturou instantaneamente. Embora sua expressão permanecesse calma, sem quaisquer oscilações visíveis, era inegavelmente rígida, porque ela realmente não esperava por isso. Logo no primeiro dia em que colocou a teoria em prática foi apanhada em flagrante. Então, que tipo de espetáculo vocês vão apresentar desta vez? Minami lançou-lhe um olhar, fingindo curiosidade. Na verdade, ele já sabia, através da simulação, que Sato Matsuzaka planejava segui-lo hoje. Ele até sabia, graças à simulação, que ia chover. Curiosa para ver que tipo de travessura ela aprontaria com esse tempo, Minami evitou intencionalmente o portão da frente e saiu pelos fundos, pulando a cerca baixa da escola.
E não é que ele a encontrou bem aqui? Diante da pergunta, Sato Matsuzaka não hesitou. Seus olhos rosados piscaram uma vez antes que ela respondesse calmamente. Bem, já que a Minami-senpai não quer jantar comigo, pensei. Se eu esperasse você lá fora e te seguisse, tudo bem, né? Isso não está nada bem. Minami quase se engasgou com as próprias palavras. Matsuzaka-san, você sabe que seguir alguém é ilegal, não é? Eu faço. A garota de cabelos rosa assentiu sem hesitar, os cabelos encharcados grudados na testa e no peito, o que lhe conferia um ar estranhamente cativante. Então por que você ainda está me seguindo? Contanto que eu não seja pego, está tudo bem. Ela respondeu seriamente após refletir bastante. O problema é que você foi pego, Matsuzaka-san. Desculpe, Minami-senpai. Após uma pausa, Sato Matsuzaka esboçou um sorriso sereno e inclinou a cabeça em sinal de desculpas. Não percebo nenhuma sinceridade em seu tom, Matsuzaka-san. Olhando fixamente para seu rosto sempre calmo, completamente desprovido de emoção, Minami não conseguiu se conter. Ele estendeu a mão e agarrou suas bochechas macias e adoráveis, esticando-as para os lados. Desculpe. Ela murmurou com as bochechas contraídas ainda tentando se desculpar. Minami. Ao ver sua expressão inalterada, Minami apenas conseguiu balançar a cabeça negativamente. Ele sabia. Naquele momento, Sato Matsuzaka ainda era como uma tela em branco. Ela não entendia nem alegria nem tristeza. Descontar a frustração em alguém assim não fazia sentido. E com a chuva caindo tão forte, Minami realmente não queria ter que levar aquela garota de cabelo rosa à clínica novamente. Então, sem dizer mais nada, ele enfiou a mão na mochila, tirou um guarda-chuva extra e entregou para ela. Aqui. Pegue isto. Use por enquanto. Ah, não precisa, eu tenho um guarda-chuva. Sato Matsuzaka acenou com a mão e tirou um guarda-chuva dobrável rosa de sua mochila escolar. Minami piscou e olhou para ela uma segunda vez. Então por que você não estava usando? Como eu não queria chamar a atenção da Minami-senpai, eu não abri. Sato Matsuzaka abriu o guarda-chuva enquanto falava. Na cabeça dela, seguir alguém com um guarda-chuva aberto na chuva provavelmente a tornava mais visível. Para evitar chamar a atenção de Minami, ela simplesmente optou por não usá-lo. Ouvindo sua explicação, vendo o jeito como ela o olhava com aqueles olhos rosados e contemplando seu corpo trêmulo parado na chuva congelante, Minami ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ele não conseguiu mais se conter. Matsuzaka-san. Sim? Você é idiota? Sim. Sato Matsuzaka era mesmo esse tipo de pessoa desesperadamente ingênua e distraída, não era? Ou talvez, seja assim que as garotas yandere agem quando estão perto de quem amam. Simplesmente bobas e devotadas até a medula. Capítulo 257. Caminhar pela rua ao lado de Sato Matsuzaka inevitavelmente chamava a atenção. E o motivo era simples. Qualquer pessoa que visse um cara acompanhado de uma garota adoravelmente bonita e encharcada naturalmente ficaria curiosa para saber exatamente o que os dois estavam fazendo. Minami definitivamente conseguia sentir os olhares dos transeuntes, mas ele não se importou. Afinal, mesmo quando Sato Matsuzaka não estava por perto, ele ainda recebia olhares de garotas na rua, expressões curiosas e inquisitivas dirigidas a ele. Ele já estava acostumado com esse tipo de atenção. Segurando o guarda-chuva, ele continuou andando sem pensar duas vezes. Mas esse gesto simples gerou um pouco de confusão em Sato Matsuzaka. Ela se lembrou claramente? Minami havia mencionado anteriormente que tinha coisas para resolver à tarde. E no entanto, mesmo agora ele não demonstrava nenhum sinal de que iria embora. Então ela inclinou a cabeça e perguntou, Minami-senpai, você não tem algo que precise resolver? Eu faço. Minami não negou. Ele assentiu com a cabeça em sinal de concordância. Então por quê? Sato Matsuzaka ergueu a cabeça, piscando os olhos rosados em perplexidade enquanto o olhava. Você está encharcada. É claro que vou te acompanhar até em casa primeiro, disse ele, desviando o olhar para o lado com a voz calma. Não posso simplesmente te ver voltar para casa sozinha na chuva desse jeito, né? Você já se esqueceu do desmaio que teve por causa da anemia ontem? É assim mesmo. Sato Matsuzaka assentiu com a cabeça e não insistiu no assunto. A justificativa dele fazia sentido, e sim, ela havia desmaiado ontem devido à anemia. Mas mais importante ainda. Sato Matsuzaka baixou a cabeça e soprou ar quente sobre as mãos avermelhadas. Agora que ele mencionou isso. Subitamente, ela percebeu o frio penetrando em seu corpo. Suas mãos ardiam com uma dor aguda e lancinante devido ao frio. Estava muito frio. Ela apoiou o guarda-chuva no ombro e tentou esfregar as mãos para se aquecer. Mas assim que ela levantou as mãos, uma mão quente estendeu-se ao lado dela e gentilmente segurou a sua. Minami-senpai? Ela inclinou a cabeça, confusa, olhando para Minami. Aqueça as mãos, disse ele simplesmente. É assim mesmo. Instintivamente, Sato Matsuzaka olhou para a mão que segurava a sua. Por não saber como expressar afeto, ela não conseguia entender muito bem esse tipo de gesto. Afinal, suas mãos estavam geladas. Ela não acreditava que apenas segurar sua mão, o calor de Minami pudesse realmente fazê-la se sentir melhor. O calor corporal de uma pessoa era limitado. Não é como se ele fosse uma lareira no inverno, proporcionando calor infinito. Foi isso que Sato Matsuzaka pensou. E no entanto, seus olhos rosados brilharam de surpresa enquanto ela olhava para a mão, agora firmemente segurada por Minami. Por algum motivo, o simples ato de dar as mãos despertou um sentimento estranho e indescritível em seu coração. Uma onda de calor irradiou da palma da mão dela, e então, aquele calor chegou ao seu rosto, geralmente calmo e com um sorriso gentil. Um leve rubor surgiu em suas bochechas pálidas. Ela chegou a sentir uma sensação estranha, quase de queimação quente e intensa. O que estava acontecendo? Sato Matsuzaka não conseguiu entender nada disso.
Foi apenas um gesto simples, dar as mãos. Então, por que o coração dela estava reagindo dessa maneira? Na época em que participava de danças em grupo, ela já havia dado as mãos a outras pessoas antes. Mas naquela época, ela não sentia nada. Nenhuma emoção, nenhuma oscilação interna. Mas agora, um calor que ela não conseguia descrever. Parecia que estava derretendo o frio de cada parte do seu corpo. Como se alguém tivesse aberto um pote de balas com peito. Pedaços de açúcar se dissolvendo, calda doce e suave, penetrando em seu peito. E no entanto, tudo que ela fez foi dar as mãos a Minami. Por que ela estava se sentindo assim? Como alguém que sofria de distanciamento emocional, ela simplesmente não conseguia compreender. Ela parou de andar e colocou a mão no peito. Minami se virou para ela e perguntou: o que houve? Sato Matsuzaka não sabia por quê. Seu coração, sempre calmo e inabalável desde a infância. Pela primeira vez, ela sentiu como se ondas a atingissem por dentro. Até mesmo sua voz havia perdido o tom calmo e tranquilo de sempre. Não sei porquê, mas a mão da Minami-senpai é tão quentinha. Ela olhou para ele, com os olhos arregalados. Tão quentinho, muito quente. Foi apenas um contato normal com a pele, ela nunca tinha sentido isso antes. Mas seu peito, especialmente seu coração, parecia que alguém havia acendido uma chama. O calor incendiou seu coração há muito congelado, deixando-a sem palavras. Ela não conseguia descrever esse sentimento, então tudo o que podia fazer era expressá-lo da melhor maneira possível, de forma desajeitada. Enquanto ela se atrapalhava com seus pensamentos e palavras, Minami sentiu uma pontada de emoção. Assim como na simulação, Sato Matsuzaka não entendia o que significava o amor. Ela também não entendia como expressar isso, nem como os outros poderiam demonstrá-lo. Essa foi a primeira vez que ela experimentou emoções, as suas próprias e as de outra pessoa. Não é de admirar que ela estivesse reagindo dessa forma. Minami refletiu sobre isso e então perguntou: devo desistir? Ele imaginou que por mais emocionada que estivesse, Sato Matsuzaka provavelmente assentiria e concordaria. Mas, não. Ela não hesitou nem por um segundo. Em vez disso, apertou delicadamente a mão dele. E talvez fosse apenas imaginação dele, mas Minami achou que seu rosto ficou ainda mais vermelho. Vamos dar as mãos mais um pouquinho, Minami-senpai. Se fosse a antiga ela, talvez tivesse deixado ir sem pensar duas vezes. Mas agora que ela havia experimentado o calor pela primeira vez, havia uma parte dela que não queria desistir. É assim mesmo. Sob o olhar de Sato Matsuzaka, Minami não mencionou mais a possibilidade de desistir. Ela expirou lentamente, os olhos rosados lançando-lhe um olhar furtivo. Seu corpo ainda estava frio. O frio do mundo ainda se fazia sentir, mas de alguma forma, o calor que subia em seu peito era forte o suficiente para afastar todo aquele frio. Ao contrário de Minami, que precisava pegar um trem para chegar em casa perto de Shimokitazawa, a casa de Sato Matsuzaka era muito mais perto. Sua casa ficava a apenas 10 minutos a pé da escola secundária Shuka. Bastava atravessar a zona comercial e dar mais alguns passos em direção à área residencial, e você chegaria lá. Então é este o lugar, né? Minami olhou com os olhos semicerrados para o prédio de apartamentos à sua frente. Sato Matsuzaka morava em um conjunto de apartamentos residenciais simples e comum. Do lugar onde ele estava, parecia ter cerca de 10 andares de altura. E no entanto, era exatamente este o lugar, que ele havia tentado visitar o local diversas vezes na simulação. Mas em todas as vezes, Sato Matsuzaka o dispensou com várias desculpas. Na simulação, Minami respeitou os desejos dela. Depois de perceber como ela se sentia, ele parou completamente de tentar visitá-la. Mesmo depois de se casarem, Sato Matsuzaka nunca mais voltou a este lugar. Mas eu não sou igual a ele. Minami acariciou o queixo pensativamente. Ele sabia que um dos principais motivos pelos quais Sato Matsuzaka não queria que ele viesse até ali era sua guardiã, Sayuri Matsuzaka. Uma pessoa que claramente desempenhou um papel importante na vida de Sato Matsuzaka, mas que nunca apareceu na simulação. Mesmo no fim, quando Sato Matsuzaka faleceu devido a uma doença, Sayuri Matsuzaka nunca apareceu. Tudo sobre ela havia sido mantido em segredo pela própria Sato Matsuzaka. Minami não a acompanhou até em casa hoje apenas por cortesia. Não, ele queria conhecer a esquiva Sayuri Matsuzaka, alguém que ele nunca tinha visto antes. Se ele pudesse ao menos falar com ela, ele talvez consiga descobrir a causa principal do distanciamento emocional de Sato Matsuzaka. A partir daí, ele poderia encontrar uma maneira de curar completamente o coração dela. O que significava que o próximo passo era simples. Minami se virou para olhar para Sato Matsuzaka. A menina de cabelos rosa já havia dobrado o guarda-chuva e levantado a cabeça para falar. Minami-senpai, já estamos longe o suficiente. Posso subir sozinha daqui. Certo. Eles já estavam na entrada do prédio onde ela morava. Ela conseguiria percorrer o resto do caminho sozinha. Mas eu já te acompanhei até aqui. Você não vai me convidar para subir um pouco? Minami deu um passo à frente, com um tom casual e interrogativo. Sato Matsuzaka ergueu o olhar, suas belas sobrancelhas franzindo levemente, sua voz hesitante. Mas, Minami-senpai, meu apartamento está meio bagunçado. Exatamente a reação que ele esperava. Minami percebeu a hesitação dela. Sem perder o ritmo, deu mais um passo à frente e sacudiu a chuva do guarda-chuva. Um pouco de bagunça não me incomoda. Não me importo. E ainda está chovendo torrencialmente. Certamente você não vai me mandar embora com esse tempo? Sato Matsuzaka ficou em silêncio. De qualquer ângulo, o raciocínio de Minami era perfeitamente sólido. Ele se deu ao trabalho de acompanhá-la até em casa, e ela não só se recusava a hospedá-lo, como também tentava se livrar dele. Por mais que ela pensasse sobre isso, não parecia certo. Mas, pensando na pessoa que está esperando em casa, as sobrancelhas delicadas de Sato Matsuzaka se franziram ainda mais.
Pensando bem, estou com um pouco de fome. Minami falou novamente despreocupada. Você não vai me convidar para entrar e comer alguma coisa? Se você quiser comer, posso subir, trocar de roupa e depois te levar a um dos restaurantes famosos aqui perto, respondeu Satou Matsuzaka balançando a cabeça, ainda tentando recusar. Ainda resistindo? Minami conseguia sentir a teimosia em seu coração. Ele ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Agora ele entendia por que a versão simulada de si mesmo nunca havia forçado a deixá-lo conhecer Sayuri Matsuzaka. Muito provavelmente, ele se comoveu com a postura firme de Satou Matsuzaka. Decidimos que não havia necessidade de forçar a situação. Mas, pessoalmente, acho que comparado às refeições comuns de restaurante, um prato preparado pela própria Satou-san expressaria melhor a sua gratidão. Minami não se moveu. Se ele quisesse evitar a mesma tragédia lamentável da simulação, então ele teve que se manter firme aqui. Com isso em mente, Minami respirou fundo e lentamente. Então, encarando Satou Matsuzaka, que ainda se mostrava claramente hesitante, ele lhe deu um sorriso que só poderia ser descrito como perfeito. De qualquer ângulo. Conto com você, Satou. Ele baixou a voz deliberadamente. Seu tom, normalmente claro, agora apresentava uma ressonância mais profunda e grave. Kugi. Satou Matsuzaka, que tinha toda a intenção de recusar novamente, viu seus lábios rosa cereja paralisados. Ela percebeu algo? Ela não conseguiu dizer não quando Minami a olhou daquele jeito. Mechas de cabelo encharcadas pela chuva grudavam em seu rosto bonito e de pele clara. Suas bochechas, normalmente quentes e saudáveis, estavam pálidas por causa do frio. As pernas de suas calças estavam encharcadas, seu cabelo úmido e, no geral, ele parecia desarrumado. Era uma imagem que nenhuma mulher conseguia recusar. Satou Matsuzaka vacilou. Ela não pôde deixar de se perguntar. Talvez estivesse pensando demais nisso. Minami só queria entrar para descansar um pouco. Isso foi tudo. Não deveria ela simplesmente abrir a porta e recebê-lo? Por uma questão de cortesia? Era uma coisa tão pequena e simples. Por que ela estava dando desculpas e resistindo? Ela sentia que tudo aquilo, toda aquela confusão, era culpa dela. Por que ela tentou recusá-lo em primeiro lugar? Com esse pensamento, a resistência em seu coração cedeu. Satou Matsuzaka pegou delicadamente a mão de Minami novamente, sentindo seus dedos frios e levemente trêmulos. Uma estranha dor surgiu em seu peito, um gosto amargo subindo em sua boca. Balançando a cabeça, ela disse suavemente, é que o lugar está um pouco bagunçado. Se Minami-senpai não se importar, então, por favor, entre comigo. Sim. Perfeito. Minami soltou um suspiro silencioso de alívio, observando Satou Matsuzaka finalmente concordar. Tinha valido a pena usar seu sorriso perfeito e encantador, variante Shouji Akane, e sacrificar sua dignidade para ganhar a confiança dela. Afinal, para Satou Matsuzaka, ele ainda era apenas um senpai que ela conhecia há apenas um dia. Mesmo que ela tivesse se apaixonado pelo sorriso dele à primeira vista, eles ainda não haviam desenvolvido a dinâmica de eu sou seu mestre, a partir da simulação. Faz sentido que ela esteja um pouco cautelosa, mas isso já não importava. Agora que ele tinha a permissão dela, ele a tranquilizou casualmente, dizendo que não se importava com a bagunça, e a seguiu de perto, observando discretamente enquanto ela digitava a senha do apartamento. Então, ele a seguiu até o elevador para subir até o andar dela. Em algum momento do processo, Minami sentiu uma estranha sensação de ironia. Por que eu tinha a sensação de que ele era o perseguidor misterioso, seguindo alguém secretamente? E Satou Matsuzaka era a garota inocente que baixava a guarda perto dele? Não foi exatamente o contrário? Tanto na simulação quanto na realidade, ela foi quem tentou segui-lo primeiro. Uma sensação estranha pairava na mente de Minami. Mas no instante em que entraram no elevador, todos esses pensamentos desapareceram. Porque agora, ele finalmente iria descobrir quem era a misteriosa Sayuri Matsuzaka, aquela que se escondia por trás da cortina da simulação. Tudo o que ele podia esperar agora. Acontece que ela acabou se revelando, bem normal. Capítulo 258. Minami estava de ótimo humor. O motivo era simples. Ele finalmente iria conhecer a guardiã de Satou Matsuzaka, Sayuri Matsuzaka. Um pequeno truque a um pouco de charme, e ele conseguiu que Satou Matsuzaka o convidasse para entrar em sua casa. Sinceramente, até o próprio Minami achou que foi quase fácil demais. Afinal, na simulação, não importa quanto tempo ele tivesse interagido com Satou Matsuzaka, não importa quantas chances ele tivesse, ele nunca conseguirá conhecer essa mulher. E no entanto, desta vez, tudo o que foi preciso foi o sorriso perfeito e encantador de Shouji Akane, e assim, sem mais nem menos, ele atingiu seu alvo. Mas nada disso importava agora. Minami exalou levemente. Ele teve a sua oportunidade. Agora tudo se resumia a como ele iria usá-lo. Era isso que Minami pensava, e era para isso que ele estava preparado. Mas, após entrar no apartamento e se sentar, Minami ficou paralisada. O que o fez parar não foi a bagunça que Satou Matsuzaka havia mencionado, uma espécie de zona de desastre avassaladora. Nem era como nos animes, onde o apartamento de uma garota solteira está cheio de roupas íntimas e sutiãs. Não, o motivo foi: não havia ninguém aqui. Além dele e de Satou Matsuzaka, não havia mais ninguém à vista. Essa suposta guardiã, Sayuri Matsuzaka, não estava presente. Ele havia sido enganado. Minami não esperava que Satou Matsuzaka morasse sozinha. Ele franziu a testa, devia ter previsto isso. Havia indícios na simulação, pequenos detalhes que sugeriam que ela morou sozinha durante o ensino médio. Então, qual foi a jogada? Ele deveria perguntar diretamente a Satou Matsuzaka sobre Sayuri Matsuzaka? Não, isso seria imprudente. A julgar pela hesitação anterior, ficou claro que ela não queria que ele se envolvesse com Sayuri. Além disso, como ele sequer explicaria como sabia sobre Sayuri Matsuzaka? Ele não podia simplesmente dizer a ela que havia lido seus registros acadêmicos em uma simulação. Minami balançou a cabeça levemente.
Problemático. Ele achava que essa visita desvendaria o mistério por trás do distanciamento emocional dela. E, no entanto, ela lhe lançou mais uma surpresa. Mesmo assim, isso não significa que toda a viagem tenha sido um fracasso. Minami olhou para Satou Matsuzaka, que estava mexendo no interruptor de aquecimento do kotatsu. Da relutância anterior em deixá-lo subir, Minami agora podia ter bastante certeza. É muito provável que Sayuri Matsuzaka também tenha morado neste prédio. A recusa de Satou em deixá-lo subir provavelmente decorria do medo de que pudessem encontrar Sayuri no caminho. Essa linha de raciocínio parecia sólida. Não importa o ponto de vista, Sayuri Matsuzaka, como sua tutora, não deixaria uma garota morar sozinha em Tóquio. Com essa lógica bem definida, Minami examinou a sala com calma, pensando em como poderia descobrir o número do apartamento de Sayuri Matsuzaka. Para ser sincero, havia muitas maneiras. A maneira mais direta? Dirija-se à sala de segurança perto do portão com código de acesso do prédio. A portaria ou o zelador do prédio deve ter uma lista completa dos moradores. A parte complicada era como obter essa informação. Minami ponderou sobre isso em sua mente. E assim como ele fez, Minami-senpai. Se fosse qualquer outra pessoa, ser abordada repentinamente em meio a um pensamento profundo teria sido surpreendente. Mas a expressão de Minami nem sequer se alterou. Nem uma rachadura. Como galã número 1 de Tóquio, sua capacidade de controlar as expressões faciais era de primeira linha. Minami apenas murmurou um leve e virou a cabeça calmamente. O que foi, Satou-san? Ah, não é nada sério. Eu só queria perguntar se você poderia se sentar aqui um pouco. Após verificar se o kotatsu estava na temperatura ideal, Satou Matsuzaka se levantou, dando-lhe um sorriso gentil. Vou trocar de roupa e trazer um chá para você, está bem? Obrigado. Minami não disse muita coisa, apenas acenou com a cabeça em resposta. Satou Matsuzaka acenou com a cabeça, não disse mais nada e o deixou na sala de estar. Ela abriu a porta do quarto e entrou sorrateiramente. Minami observou Satou Matsuzaka desaparecer em seu quarto e balançou levemente a cabeça. Quanto a como descobrir o número exato do apartamento de Sayuri Matsuzaka, Minami já tinha algumas ideias em mente. Se ele seguisse seu plano passo a passo, ele deveria ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Sayuri Matsuzaka. Então, a seguir, Minami deixou de lado os pensamentos sobre Sayuri por enquanto, voltando sua atenção para Satou Matsuzaka. O maior problema dela era que ela não conseguia sentir amor. E se ela não conseguia sentir amor, naturalmente não conseguia sentir tristeza, alegria ou qualquer emoção forte. Ela não tinha objetivos nem sonhos, nada que pessoas comuns almejassem. Ela era como uma tela em branco. Simples, mas excessivamente puro. Então, nesse caso, e se ela realmente experimentasse alegria, tristeza e amor em primeira mão? Naquele instante, uma ideia surgiu de repente na mente de Minami. Era um conceito ousado que ele já havia considerado antes, mas nunca colocado em prática. Ele lançou um olhar para a porta do quarto de Satou Matsuzaka, agora fechada. Um plano começou rapidamente a tomar forma em sua mente. Dentro de seu quarto, Satou Matsuzaka estava escolhendo roupas em seu guarda-roupa. Na verdade, ela não tinha falta de roupas. Afinal, usar apenas o uniforme do ensino médio durante o ano todo, qualquer um acharia isso incomum. Mesmo que raramente compreendesse as emoções dos outros, ela não queria ser vista como estranha. Por isso, diante de seus amigos, ela sempre mantinha uma imagem calma, elegante e inofensiva. Geralmente, ela não tinha opiniões fortes sobre moda, apenas usava algo apropriado para sua idade, nada mais. Mas... Observando a variedade de roupas em seu guarda-roupa, Satou Matsuzaka pressionou um dedo contra seus lábios rosados, franzindo as sobrancelhas delicadas. Ela não sabia por quê. Alguém que normalmente não se importava com roupas agora estava completamente perdida. Só de pensar em Minami vendo as roupas dela, isso fez com que ela sentisse o peito apertado, uma ansiedade inquieta fervilhando por dentro. Satou Matsuzaka. Ela nunca havia se sentido assim antes, e ela não sabia como lidar com isso. Mas sabendo que Minami estava esperando lá fora, ela não podia mais hesitar. Após pensar bastante, ela escolheu um suéter de tricô bege. Simples e elegante. Minami-senpai provavelmente não vai desgostar disso, né? Ela murmurou as palavras sem pensar. Ela não entendia por que se importava tanto com a opinião dele. Mas algo em seu coração lhe dizia que era importante que Minami achasse que ela estava bonita. Satou Matsuzaka balançou a cabeça, confusa. Em seguida, ela se examinou cuidadosamente no espelho 2 vezes, confirmando que seu cabelo estava seco, seu rosto limpo, nada de errado com sua aparência. Só então ela se levantou e saiu do quarto. Mas em vez de ir para a sala de estar, ela caminhou em direção à cozinha. Reunindo xícaras, um bule de chá e alguns petiscos, ela arrumou tudo cuidadosamente em uma bandeja. Finalmente, Satou Matsuzaka retornou à sala de estar com a bandeja na mão. Minami-sip. Ela estava prestes a chamar Minami, que agora estava com as pernas encolhidas dentro do kotatsu, mas parou. O jovem de cabelos negros que antes estava absorto em pensamentos, agora escrevia algo. Observando sua expressão concentrada, Satou Matsuzaka instintivamente deu um passo leve e sentou-se silenciosamente à sua frente. Curiosa, ela olhou na direção dele. O que primeiro lhe chamou a atenção foi o papel branco com margens vermelhas que preenchia todo o seu campo de visão. Minami parecia estar escrevendo nele. Seus dedos pálidos seguravam um lápis, o pulso movendo-se com suavidade e propósito. Sem qualquer hesitação,
seus movimentos confiantes, fluidos e estranhamente belos. O simples ato de escrever. No entanto, Minami conseguiu fazer com que parecesse agradável aos olhos. Era alguma tarefa de casa? Talvez uma redação que um professor tivesse pedido? Ao servir-se de uma xícara de chá, Satou Matsuzaka hesitou, mas depois gentilmente serviu uma xícara também para Minami. Colocando a xícara ao lado dele, ela se levantou silenciosamente e pôs a xícara de chá ao alcance da mão de Minami. Assim que terminou, ela não emitiu mais nenhum som. Enquanto tomava seu chá, ela inclinou levemente a cabeça, os olhos rosados cheios de curiosidade enquanto o observava. Normalmente ficar olhando fixamente dessa forma poderia ser tedioso, mas Satou Matsuzaka não se sentiu entediada nem um pouco. Só de observar Minami, só de contemplá-lo, já era suficiente para despertar um sentimento de admiração em seu coração. Então ela continuou observando. O papel branco do manuscrito brilhava suavemente sob a luz quente. Mas ainda mais brilhantes que o papel eram os dedos pálidos de Minami enquanto ele virava a página. Ao contemplar aquelas mãos delicadas, Satou Matsuzaka não pôde evitar tomar mais alguns goles de chá, tentando acalmar a estranha sensação de inquietação que a invadia. Depois de um tempo, a mão de Minami parou no meio do movimento. A parada repentina assustou Satou Matsuzaka, que o observava atentamente, e ela soltou um som sem pensar. O que houve? Minami olhou para ela confusa. Não é nada, Minami-senpai. Satou Matsuzaka respondeu prontamente em voz baixa. Ela estava tão absorta observando-o escrever que o som lhe escapou sem que percebesse. Ela definitivamente não queria que Minami soubesse disso. Felizmente, Minami não insistiu no assunto. Ele simplesmente respondeu, é mesmo? E começou a juntar os papéis ao seu lado. Observando, Satou Matsuzaka não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou, Minami-senpai, o que você estava escrevendo agora há pouco? Isso. Minami tomou um gole de chá e ergueu a folha de papel manuscrito. Só uma letra que escrevi para uma música nova. Eu toco numa banda fora da escola. Letra para uma música nova? Uma banda fora da escola? Satou Matsuzaka pareceu surpresa. Minami-senpai, você participa de atividades de banda? E escreve letras para elas? Sim. Minami sorriu. Pode não parecer, mas sou a integrante de apoio deles. Satou Matsuzaka percebeu imediatamente a sutileza do pronome plural. Isso mesmo. Minami não se preocupou em esconder nada. É uma banda de rock chamada Kesoku Band. Sou um dos membros de apoio deles. Toco guitarra. É assim mesmo. As sobrancelhas elegantes de Satou Matsuzaka se franziram levemente. Ela queria saber mais sobre a banda Kesoku, mas antes que ela pudesse, Minami interrompeu. Não precisa se preocupar com isso. É só um hobby normal fora da escola. A julgar pelo seu olhar curioso, você quer ver a letra, não é? Ele ergueu a folha com a letra da música em direção a ela. Bem. Para ser sincera, Satou Matsuzaka não tinha um interesse especial por música rock. Mas essas letras foram escritas por Minami. E algo escrito por alguém, muitas vezes reflete seu mundo interior. Foi uma rara oportunidade de compreendê-lo mais profundamente. É claro que ela estava curiosa. Então, deixando de lado os pensamentos sobre a banda Kesoku por enquanto, ela sentiu. Estou curiosa. Por favor, deixe-me ler seu trabalho, Minami-senpai. Claro. Minami ergueu uma sobrancelha e sorriu com a resposta dela, assentindo com satisfação. Exatamente como ele esperava. Satou Matsuzaka estava realmente muito curiosa sobre o que ele havia escrito. Ela até mesmo deixou de lado completamente seu interesse pela banda Kesoku. Mas essa atenção, essa curiosidade, era o maior defeito de Satou Matsuzaka. Minami observou enquanto ela pegava a letra da música que ele lhe entregou. Não eram letras comuns, elas haviam sido escritas usando sua técnica de escrita romântica dos últimos anos de Minami. Letras com o poder de mergulhar qualquer pessoa no mar irresistível de romance e amor no instante em que as lê. No entanto, isso por si só não basta. Assim que Satou Matsuzaka baixou a cabeça prestes a ler, os dedos de Minami abriram seu inventário, selecionando o ícone da guitarra Arrependimentos da Vida. Escrita romântica mais Arrependimentos da Vida. Ele lançou um olhar para a garota emocionalmente distante, completamente alheio ao que estava por vir. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. E então, sem hesitar, ele tocou na icônica guitarra Regrets of Life. Menina tola, incapaz de sentir qualquer emoção, sequer capaz de expressar o amor que sente no coração? Então hoje, vou mostrar a vocês como pessoas comuns expressam seus sentimentos. Vamos ver se vocês mesmos experimentam. Capítulo 259. Deixar que Satou Matsuzaka, emocionalmente insensível, experimente uma avalanche de sentimentos. Essa foi a inspiração repentina de Minami. Ao contrário da versão simulada de si mesmo, o verdadeiro Minami Shouji possuía ferramentas, escrita romântica, o violão Arrependimentos da Vida, e a culinária Shouji Tori Felicidade, entre outras, ajudando Satou Matsuzaka a sentir uma tristeza genuína, uma alegria plena, um amor romântico. Para outros, isso pode ser difícil. Mas para Minami, isso era perfeitamente possível. Não há motivo para hesitar. Enquanto os olhos rosados de Satou se voltavam para a letra da música, Minami colocou delicadamente os dedos nas cordas do violão Regrets of Life. Desde jovem, Satou Matsuzaka nunca se interessou por canções ou música. Ela não conseguia sentir amor, alegria ou tristeza. Naturalmente, ela não tinha nenhuma ligação emocional com os cantores no palco ou com suas letras apaixonadas e melancólicas. No máximo, ela conseguia reconhecer que uma melodia ou um trecho soava agradável ao ouvido. Ao ler as letras de Minami agora, ela sentiu o mesmo. Além da curiosidade, ela não sentiu mais nada. A única razão pela qual ela estava lendo aquilo era porque Minami havia escrito. Isso é tudo. Segurando a letra da música, os olhos rosados de Satou Matsuzaka percorreram a primeira página.
página. O título da música era simples, formado por alguns caracteres japoneses nítidos e precisos. Síndrome do vazio. Satou piscou ao ouvir o nome. Ela sabia o que aquilo significava. Um termo usado em psicologia para descrever o vazio emocional, jovens incapazes de sentir emoções, um novo rótulo para uma condição mental. Porque essa palavra se assemelhava muito aos seus próprios sintomas. Na verdade, ela já havia pesquisado sobre isso online anteriormente. E agora apareceu na letra da música de Minami. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, sem se deter no significado do título, e continuou a ler. As primeiras linhas chamaram imediatamente a sua atenção. Eu habito nas sombras. Incapaz de sentir o calor do sol, embora eu saiba que ele está lá. Era como se alguém estivesse sussurrando sua história suavemente ao lado dela. Incapaz de sentir o sol. Naturalmente, eles não conseguiam sentir seu calor. As palavras eram calmas, simples e desprovidas de adornos. Mas eles agitaram as águas paradas e estagnadas do coração de Satou. Ao mesmo tempo, um som profundo, grave e melancólico de guitarra encheu seus ouvidos. O tom era tão pesado, tão carregado de dor, mas ainda assim calmo e firme. Assim como o coração dela, silencioso, sem vida como uma poça de água morta. Satou Matsuzaka instintivamente pressionou a mão contra o peito. Seus olhos percorreram a página. E então ela percebeu, com certa surpresa, o que Minami havia escrito. Não eram apenas letras de música. Em vez de chamar de letra típica, era mais como uma história em forma de canção. Esse tipo de lirismo em estilo narrativo não era incomum no Japão. A personagem principal da história da música era uma menina com cabelos longos e rosa. Uma garota de cabelos rosa que, por natureza, era profundamente insensível às emoções dos outros. Ela não conseguia sentir o que os outros sentiam. Ela também não conseguia entender as maneiras como as pessoas expressavam emoções. Apesar de sua beleza e comportamento calmo, que a tornavam o centro das atenções em qualquer multidão, nada disso importava para ela, porque ela nunca tinha sido capaz de sentir o afeto ou a tristeza dos outros. Assim como na letra da música, Eu habito nas sombras. A menina de cabelo rosa usa um vestido longo, sapatos na mão, dançando em um mundo sem sentimentos. As palavras eram simples, calmas, e no entanto, pela primeira vez na vida, Satou Matsuzaka sentiu um estranho tremor no coração enquanto lia a letra da música. O ritmo constante da guitarra preenchia seus ouvidos. E com seu som, a história se desenrolou suavemente. Incapaz de sentir suas próprias emoções. Incapaz de sentir sua própria existência. A garota de cabelos rosa vagava pelo mundo, até que um dia, em plena primavera, ela conheceu alguém por quem se apaixonou. Um jovem de cabelos pretos. Bastou um olhar, e ela se apaixonou por ele à primeira vista. Por razões desconhecidas, as palavras de Minami, parecia que eles carregavam um tipo estranho de magia. Enquanto Satou lia linha por linha, ela sentia como se a garota de cabelo rosa estivesse bem na sua frente, dançando ao som da letra da música. A protagonista sorriu suave e serena para o jovem de cabelos negros, esforçando-se ao máximo para transmitir que ela o amava. Exatamente como diz a letra da música. Eu observo, recusando-me a desviar o olhar. Eu observo, sem conseguir desviar o olhar. A garota de cabelo rosa, o menino de cabelos negros. Essas duas figuras, com a melodia incessante da guitarra envolvendo-os, começou a parecer real, como se tivessem saído da música completamente formados. Satou Matsuzaka sentiu repentinamente uma sensação estranha, como se esses personagens realmente existissem, a garota de cabelo rosa, o jovem de cabelo preto. Mas a garota não sabia como expressar seus sentimentos. Pela primeira vez, Satou Matsuzaka, que nunca havia sentido tristeza, de repente sentiu uma dor profunda. Ela não queria ver aquela garota presa em um mundo sem emoções, incapaz de alcançar seu verdadeiro amor. Mas como ela temia, incapaz de expressar seu amor, incapaz de expressar a emoção profunda, pesada como uma montanha, tão profunda quanto um oceano que sentia no coração. A garota era vista pelo jovem como nada mais do que uma amiga próxima. O encontro deles trouxe alegria. O relacionamento estagnado deles trouxe tristeza. Satou Matsuzaka jamais imaginara que pudesse se sentir assim, ser tão comovido, tão influenciado por uma história de ficção. No início, ela se mostrou completamente indiferente. Sua indiferença inicial desapareceu por completo, mas nada disso importava mais. Os dedos de Satou Matsuzaka viraram a página. Ela queria ver como a história terminava. Ao mesmo tempo, o som calmo e constante da guitarra em seus ouvidos subitamente se intensificou, subindo bruscamente de tom. Ela sentiu como se duas mãos tivessem entrado em seu peito, agarrando seu coração e se recusando a soltá-lo. E aquelas letras, antes suaves e serenas, agora explodiu toda a emoção que vinha se acumulando. Satou quase conseguia ouvir. A garota de cabelos rosa estava diante dela, praticamente gritando essas palavras em um monólogo cru e desesperado. Eu permaneço nas sombras, dançando em um mundo sem emoções. A garota de cabelos rosa saltou e girou, dançando bem na frente de Satou Matsuzaka. Eu permaneço nas sombras. Eu não sou um monstro oco, dançando em um mundo sem emoções. Eu sou um monstro oco, mas o meu amor é mais pesado que as montanhas de verão, e mais brilhante que as primeiras sakuras da primavera. As brilhantes flores de cerejeira da montanha desabrocharam. Foi ali que a garota teve seu primeiro encontro com o jovem de cabelos negros. Mas eu sou apenas um monstro oco. Não consigo expressar os sentimentos que tenho dentro de mim. Sua voz, antes calma, agora ecoava como um uivo. Ela queria expressar suas emoções. Ela não queria mais ser uma criatura vazia. Ela não queria ficar ali parada, observando a pessoa que amava interagindo com os outros. Ela queria fazer parte daquele mundo.
para expressar o amor que ela nunca havia verbalizado. Assim como a letra da música continuava. A pessoa que eu amo é você. Mais brilhante que as primeiras flores da primavera. Mais pesado que as montanhas de verão. Mas eu sou apenas um monstro oco. Não consigo expressar os sentimentos que tenho dentro de mim. Zumbido. O feedback artificial da guitarra atingiu seus ouvidos como uma onda de choque. Satou Matsuzaka sentiu como se seu coração estivesse sendo dilacerado pelo som. Mas ela só conseguia ficar sentada em silêncio, olhando fixamente para a letra da música. Letras que partiram seu coração. Amor. Afinal, o que é o amor? Ela não sabia. Satou fechou os olhos com força. Então, que tempestade de emoções é essa que está girando dentro de mim? Essa amargura, impossível de esquecer. Ela apertou a mão contra o peito. Tão confuso, tão incerto, tão doloroso e ainda assim, tão doce. Que sensação era essa? O que é isso? Ela murmurou inconscientemente. Seus olhos rosados se abriram lentamente, e o mundo à sua frente ficou turvo. Sem perceber, lágrimas brotaram de seus olhos. Por que ela estava chorando? Satou Matsuzaka queria desesperadamente se recompor, mas as lágrimas que agora corriam soltas não paravam. Era apenas uma história fictícia normal. Então, por que ela estava com o coração partido a ponto de chorar? Ela não compreendeu a própria reação. Emocionalmente distante como era, ela não conseguia entender como as pessoas choram, dominadas pela afeição por algo que amam. Suas lágrimas não paravam de cair, e nesse exato momento, uma leve sensação percorreu sua cabeça. E ao mesmo tempo a voz calorosa de Minami soou ao lado dela. Estranho, não é? Emoções humanas. Satou Matsuzaka instintivamente olhou para cima, bem a tempo de ver a mão de Minami repousando em sua cabeça, acariciando suavemente seus cabelos. Emoções humanas, ela repetiu, confusa, olhando para ele. Isso mesmo. Minami assentiu sem hesitar, falando com um suspiro de admiração. As pessoas sentem um arrependimento genuíno depois de ler um ótimo livro, choram durante cenas emocionantes em filmes, e às vezes, um simples verso de uma música as toca tão profundamente que as leva às lágrimas. Essa é uma das maneiras pelas quais os seres humanos expressam emoções. Ele fez uma pausa e depois continuou. Em outras palavras, Satou-san, a razão pela qual você está sentindo tristeza, arrependimento e pesar agora é porque seu coração se conectou emocionalmente com a obra. E essa emoção tomou forma através das lágrimas. Essa foi a explicação de Minami. É assim mesmo. Com as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, Satou sentiu a complexidade de suas emoções se transformar e girar dentro dela. Foi a primeira vez na vida que ela vivenciou algo tão complicado, tão multifacetado. Era algo novo, fascinante. Ela não conseguiu se conter e disse, mas, o trabalho da Minami-senpai é completamente diferente de histórias comuns. Diferente como? Parecia que havia algum tipo de magia nas palavras. E não sei porquê, mas mais ou menos um terço da música já tinha sido tocado, eu conseguia ouvir música de guitarra nos meus ouvidos. Satou, com o rosto banhado em lágrimas, parecia completamente perplexa. Em resposta, Minami tossiu levemente e desviou o olhar. Não havia a menor chance de ele lhe contar que, enquanto ela estava absorta no mundo das letras, ele havia pegado o violão Regrets of Life e tocado um set completo diretamente em sua alma. A técnica de escrita romântica de Minami mais o violão, Arrependimentos da Vida. Esqueçam Satou Matsuzaka. Até mesmo um paciente em coma saltaria da cama, soluçando com a pura emoção da situação. Mas é claro que ele não podia dizer isso. Então ele tossiu algumas vezes, sem fazer muito mal, e disse, você provavelmente se deixou levar pela música. Quer dizer, eu nem trouxe um violão comigo. Isso é verdade. Satou piscou tentando conter as lágrimas, e deu uma olhada rápida em Minami. Ele só tinha uma mochila escolar comum, nenhum estojo de guitarra à vista. Parecia que ela estava realmente muito absorta no trabalho dele, talvez até tivesse tido uma alucinação. E aí, como foi? Uma boa música, né? Perguntou Minami com um sorriso. Sim, foi uma peça verdadeiramente maravilhosa. Sem hesitar, Satou devolveu solenemente a folha com a letra da música para Minami, falando em um tom sério e sincero. Estou ansiosa para sua apresentação, Minami-senpai. Tudo bem. Minami assentiu com a cabeça, pegou a letra da música e olhou para ela novamente. Como era de se esperar de Satou Matsuzaka, uma garota que não demonstrava emoções desde a infância. Se tivesse sido a banda Kesoku, os outros teriam ficado tão impressionados com o ataque combinado dele que ficariam sem palavras, afogados no mar de romance e arrependimentos da vida. Mas ela, apenas alguns minutos depois, parecia ter se recomposto em grande parte. Embora lágrimas ainda brotassem em seus olhos, nesse ritmo em mais 3 ou 4 minutos, ela provavelmente voltaria a ser a pessoa calma e serena de sempre. No entanto, isso não vai funcionar, murmurou Minami para si mesma. Ele havia se esforçado um pouco. Ele queria que essa garota emocionalmente distante experimentasse de verdade os sentimentos humanos. E agora ia terminar assim? De jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Então, com um lampejo de determinação, Minami Shouji, com o rosto perfeitamente sereno, entregou uma tigela de sopa de ostras fumegante que acabará de preparar na cozinha da família Matsuzaka. A propósito, peguei emprestada sua cozinha mais cedo e fiz uma sopa quentinha. Se não se importar, tome um pouco para acalmar o estômago. Ah, me desculpe, Minami-senpai. Satou Matsuzaka, com as lágrimas quase secas, aceitou instintivamente a tigela de sopa cremosa e salpicada de óleo, pedindo desculpas enquanto o fazia. Afinal, ela era anfitriã. E, no entanto, era Minami quem cuidava de tudo na cozinha. Em qualquer análise, isso a tornava uma anfitriã bastante ruim. Com isso em mente, sua expressão, que ela acabará de conseguir compor, suavizou-se quando aproximou a tigela e tomou um gole delicado. Então, assim que ela conseguiu controlar suas emoções, a expressão de Satou Matsuzaka desmoronou completamente mais uma vez. Naquele instante, ela se afogou em um mar de felicidade.
completamente impotente diante disso. Capítulo 260. Não havia como negar. Todas as habilidades concedidas pelo sistema foram extremamente eficazes. Mas ter alguém experimentando tudo isso de uma só vez, somente Satou Matsuzaka, a garota que o precedeu, havia conseguido. E depois de deixá-la sentir plenamente todo o espectro das emoções humanas, Minami claramente conseguia sentir isso. Em comparação com o passado, Satou agora tinha pelo menos uma compreensão parcial das emoções. Aquele rosto delicado e encantador ainda demonstrava confusão? Como era de se esperar. Mesmo depois de vivenciar pessoalmente esses sentimentos avassaladores, seu coração permaneceu perdido e inseguro. Mas, sem pressa, Minami tomou um gole de sua sopa de miso e em seguida, deu outra mordida na refeição que Satou havia preparado. Isso mesmo, sem pressa. A versão dele mesma da simulação jamais conseguiu resolver esse enigma, nem em toda a sua vida. Mas agora, ele finalmente teve uma grande conquista. Afinal, a versão simulada já havia feito os testes de tentativa e erro por ele. Com um plano em mente, ele não disse mais nada e voltou calmamente para sua refeição. Ele teve que admitir, Satou Matsuzaka tinha talento para cozinhar. Em termos de sabor, apenas, os pratos dela poderiam rivalizar com as habilidades culinárias de Akane. Melhor que a de Shizato Nishikiji, apenas um pouco abaixo do nível de Takina Inoue. Ele estava se divertindo de verdade. Entretanto, Satou Matsuzaka hesitou antes de falar em voz baixa. Me desculpe, Minami-senpai, por te fazer comer esse tipo de coisa. Minami ergueu os olhos, confusa com as palavras dela. Por que você diria isso? É muito bom. Embora sua intenção fosse sincera, os lábios de Satou se entreabriram, sem saber como responder. Se qualquer outra pessoa tivesse elogiado sua comida, ela poderia ter sorrido e aceitado o elogio. Mas ouvir isso de Minami Shouji, por algum motivo, isso a fez se sentir desconfortável. Pouco antes, ela havia tomado aquela sopa quente e reconfortante que Minami preparara especialmente para ela. Uma tigela simples, feita com temperos básicos e ingredientes que ela já havia preparado. Mas o sabor, tão rico e equilibrado, ainda permanecia em sua mente. Ela não conseguia parar de pensar nisso e sinceramente queria outra tigela. Estava dolorosamente claro para ela? Quando se trata de ingredientes, sabor e controle, Minami estava em outro nível. Então, quando Minami disse casualmente, não está muito bom, Satou sentiu como se tivesse acabado de receber um elogio de um chefe famoso da TV ou do noticiário. Nenhuma sensação de realização, apenas constrangimento. Ela não continuou a conversa. Em vez disso, comeu em silêncio a refeição à sua frente, lançando olhares furtivos ocasionais para Minami. Esse silêncio persistiu por vários minutos. Então, a propósito, Minami-senpai, qual era aquela banda Kesoku que você mencionou antes? Ela lançou a pergunta casualmente, como se não tivesse importância. A sobrancelha de Minami se contraiu. Lá vem ele. Ele sabia que Satou Matsuzaka não conseguiria resistir à tentação de perguntar sobre a banda Kesoku. Afinal, na simulação, ela o seguiu até o local do evento, o Starry, só para assistir. Uma garota com tanta curiosidade a respeito dele? Não havia a menor possibilidade de ela ouvir o nome Kesoku Band e não reagir. Então, sua resposta já estava decidida. Eu já não mencionei isso antes? A Kesoku Band é a banda de rock da qual faço parte fora do colégio Shuka. Ele respondeu com indiferença. Nós até nos apresentamos no festival Shuka. Você não se lembra? Assim como na simulação, Minami não tinha intenção de esconder nada. E o motivo era o mesmo. Mesmo que tentasse esconder, Satou Matsuzaka certamente acabaria descobrindo tudo sobre a banda Kesoku de qualquer maneira. Então, por que se dar ao trabalho? Ele deu sua resposta enquanto observava a reação dela. Satou piscou surpresa. Ela não esperava que Minami fosse tão direta. Tudo que ela fez foi perguntar, e ele contou tudo abertamente. No entanto, quanto à apresentação da banda Kesoku no festival escolar, ela realmente não fazia ideia. Como ela não tinha interesse em música ou apresentações, permaneceu em sua sala de aula o dia todo. Mas como isto era sobre mim, ela não conseguiu conter a vontade de saber mais. Inclinando a cabeça, ela se aproximou, seus cabelos rosados emoldurando seu rosto delicado. Eu estava na sala de aula naquele momento, então não me lembro da apresentação no ginásio. Ela sorriu gentilmente. Mas já que Minami-senpai faz parte da banda, estou bastante curioso. Que tipo de pessoas são os outros membros? Qual é a sua relação com eles? Aqui está. Minami já esperava por isso. Assim como na simulação, Reality Satou Matsuzaka também não hesitou em investigar seu relacionamento com cada um dos membros da banda. Mutar. Ele se manteria fiel ao roteiro que havia preparado. Minami pousou sua xícara de chá. Somos 5 na banda Kesoku, incluindo eu. As outras 4 integrantes são todas garotas. Sua resposta direta deixou Satou atônito. Mas o que realmente a pegou de surpresa foi que todos os outros membros, com exceção dele, eram meninas. Não foi um pouco demais? Então Minami-senpai é o único rapaz? Perguntou ela novamente, precisando confirmar. Sim, Satou Matsuzaka. Ela baixou a guarda. Satou ficou em silêncio. Mesmo antes de perguntar, ela já sabia que Minami provavelmente atraía algumas garotas. Isso era normal. Ele era inteligente e absurdamente bonito, e até mesmo entre as calouras, muitas garotas cochichavam sobre ele. Agora, some a isso talento musical e habilidades culinárias de nível magistral? Um cara tão perfeito. Seria mais estranho se ele não tivesse algumas garotas por perto. Mas,
Satou não esperava que só na banda Kesoku já houvesse 4 garotas sozinhas com um rapaz. Isto foi. Ela não conseguiu evitar balançar a cabeça negativamente. Ela sabia que o charme de Minami era extraordinário, mas não esperava que chegasse a esse nível. Uma estranha sensação de crise surgiu em Satou. Mas então ela se lembrou de algo que sua melhor amiga, Shouko Ida, havia dito certa vez. Minami pode até ser bonito, mas ainda assim pode estar solteiro, certo? Mesmo que alguém na banda Kesoku gostasse dele. Não tem como os 4 gostarem dele, né? Satou balançou a cabeça negativamente. Isso seria muito improvável. Ela acreditava no charme de Minami, mas a ideia de que todas as garotas da banda gostavam dele? Isso era simplesmente... Ela ponderou por um instante e então perguntou. Estou realmente curioso para saber sobre seu relacionamento com os outros membros da banda Kesoku. Tentando parecer descontraída, ela acrescentou em tom de brincadeira. Mas com alguém tão encantadora quanto você, Minami-senpai, aposto que você é muito popular na banda, né? Não me diga que todas as garotas da banda Kesoku gostam de você? Era para ser uma brincadeira leve. Apenas uma forma divertida de bisbilhotar seus relacionamentos. Ou pelo menos era o que Satou acreditava. No entanto, sim, todos eles gostam de mim. Ouvir a resposta calma de Minami e ver sua expressão séria, Satou Matsuzaka congelou. Fiquei completamente paralisado, porque o peso do que ele acabará de dizer era enorme. Seus lábios rosados se entreabriram em choque. Seus olhos rosados examinaram o rosto de Minami, procurando qualquer sinal de que ele estivesse brincando. Mas ela não encontrou nada. Sua expressão não vacilou em nenhum momento. Incapaz de se conter, ela disse. Minami-senpai, você realmente sabe como fazer piada, dizendo algo como, todos eles gostam de você. Não estou brincando. O jovem de cabelos negros não hesitou por um segundo, e os lábios de Satou se contraíram. Não estou brincando. Isso significava. De repente, ela se viu diante de 4 grandes obstáculos em seu caminho para Minami Shouji. 4 rivais. Sua mente não conseguia parar de calcular suas probabilidades. Mas quanto mais ela pensava, quanto menores pareciam ser as chances dela. A banda Kesoku era formada por seus colegas de banda. Eles compartilhavam um interesse em comum. Os hobbies em comum eram a maneira perfeita de se aproximar de alguém. Sem falar que eles estariam interagindo constantemente por causa das atividades da banda. Contato regular, interesses em comum, fortalecendo laços através da colaboração. Só esses 3 fatores já reduziram significativamente as chances dela. Embora Satou tivesse confiança em sua aparência, enfrentar essas vantagens naturais era uma sensação esmagadora. Ainda, ela não estava pronta para desistir. 4 talvez seja muito, mas não eram 5, 6 ou 8. Talvez ela devesse ser otimista. Um cara como Minami Shouji, com apenas 4 admiradoras, isso parecia muito pouco. Contanto que ela jogasse explorando seus pontos fortes, ainda teria uma boa chance. Satou fez o possível para se tranquilizar. E então, na verdade não é só a banda. Tem também 2 garotas no meu emprego de meio período que gostam de mim, e mais 2 da nossa turma na escola secundária Shuka. Minami disse isso casualmente. O rosto de Satou se contorceu em uma expressão de desgosto. Instintivamente, ela olhou para ele. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Espere um segundo. 2 no seu emprego de meio período? 2 na escola? Satou ergueu sua mão pálida. A matemática não era difícil. Uma simples adição revelou que 8 garotas gostavam de Minami Shouji. 8, sem contar com ela mesma. Suas 4 rivais tinham acabado de dobrar de tamanho. Satou sentia como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Quem já viu algo assim? Ela achava que ainda tinha uma chance, com 4 rivais. Agora eram 8. Aquela pequena chance que ela sentia era insignificante. E ela tinha sido a última a aparecer na vida de Minami. Quem sabia há quanto tempo os outros estavam por ali? Só com o tempo, ela já estava perdendo. Ela sequer conseguiu responder. Silêncio. E o silêncio dela? Minami já esperava por isso. Parece que minha escrita romântica, meu violão para lamentar a vida e minha culinária da felicidade cumpriram seu papel. Minami deu um sorriso discreto por dentro. Na simulação, quando Satou ouviu falar de seu grupo de admiradoras, ela reagiu com perfeita calma, sorrindo serenamente. Diferentemente de agora, em que ela estava claramente pensando, calculando e reagindo. Na simulação, seu próximo passo havia sido óbvio. Ela tentou sequestrá-lo. Ela falhou. Mas agora, após seu combo triplo, na vida real Satou era claramente mais humana agora. Já não vejo o mundo com aquele olhar frio e puro de cima. Isso foi bom. Pelo menos as chances dela se transformar completamente em uma yandere e fazer alguma loucura diminuíram bastante. Minami ficou satisfeita. Mas ele não queria que ela se detivesse muito nesse assunto. Então ele mudou de assunto com muita naturalidade. A propósito, Satou-san, você mora sozinha? Ele olhou em volta do apartamento dela como se só agora tivesse se dado conta disso. Ah, a pergunta trouxe Satou de volta à realidade. Ela sentiu instintivamente. Sim, estou morando sozinha há algum tempo. Perfeito. Consegui. Minami sorriu levemente e continuou. Uma garota morando sozinha. Isso é bem raro. Não fica difícil às vezes? Tudo bem. A Minami-senpai também não mora sozinha? Ela respondeu suavemente. É diferente. Eu sou homem, então não tem problema. Mas você é mulher. Seu responsável legal permite que você more sozinha? Seu tom era casual, até mesmo curioso. E ele imediatamente percebeu o brilho nos olhos de Satou. Ele estreitou ligeiramente os olhos, mas não parou. Sorriu e continuou. Pensando bem, nunca vi seu responsável legal. Ele mora em Tóquio? Por que você não mora com ele? Uma pergunta atrás da outra, observando cada expressão dela. Ao ouvir as palavras de Minami, o rosto antes sereno de Satou vacilou. Para ser honesto, ela realmente não queria falar sobre isso.
mas a expressão curiosa de Minami a deixou sem saber como recusar. Ela apenas assentiu com a cabeça. Minha tia mora em Tóquio, sim, mas ela mora em outro lugar. Enquanto falava, seus dedos se mexiam levemente, roçando o polegar no indicador. Minami percebeu. Ela mora muito longe da escola Shuka. Sem perceber que Minami havia contagiado-a com seu tique nervoso, Satou prosseguiu calmamente. Leva cerca de meia hora de trem da casa dela até a escola, então me mudei para morar separada por conveniência. Não mantemos contato frequente, talvez eu a visite uma vez a cada 1 ou 2 meses. A distância dificultava o deslocamento diário, então ela se mudou. Parecia perfeitamente razoável. Nem mesmo Minami conseguiu encontrar uma falha na explicação. Em circunstâncias normais, ele poderia ter aceitado sem questionar. Mas, antes de falar, Satou fez aquele gesto sutil, esfregando o polegar e o indicador. Se Minami não tivesse passado pela simulação, ele poderia ter perdido isso. Mas tendo feito isso, ele soube o que significava. Na simulação, Satou fazia isso sempre que estava nervosa ou mentindo. Nem ela parecia perceber. Em outras palavras, Minami agora podia confirmar que estava mentindo. Ele manteve um sorriso tranquilo, acenando levemente com a cabeça enquanto olhava ao redor da sala. Ele tinha certeza, a tia de Satou, Sayuri Matsuzaka, morava exatamente neste prédio. E o relacionamento deles não era distante, não como Satou afirmava. O único problema, ele não sabia em qual apartamento Sayuri morava. Prédios de apartamentos como este não exibiam placas com nomes do lado de fora das portas, apenas números de unidades. A porta dela poderia ter escrito 502, mas não haveria nenhum nome Matsuzaka nela. Essa medida de privacidade impediu o assédio, mas também atrasou a busca. Ainda, Minami bateu levemente os dedos na mesa. Ele já tinha pensado em uma solução. Ele simplesmente ainda não tinha agido de acordo com isso. Após ouvir a explicação de Satou, ele sorriu, assentiu com a cabeça e encerrou o assunto. Entendo. Desculpe pelas perguntas estranhas, Satou-san. Ah, tudo bem. Na verdade, meus amigos também costumam se preocupar com o fato de eu morar sozinha. Ela não suspeitou de nada, pensando que Minami estava apenas curiosa. Afinal, era raro estudantes do ensino médio morarem sozinhos. Minami deixou o assunto para lá, e Satou ficou mais do que feliz em conversar sobre outro assunto. Enquanto conversavam, ela percebeu que Minami tinha um talento excepcional com as palavras. Conversar com ele era estranhamente confortável. Até mesmo alguém como ela, que tinha dificuldades com as emoções, se viu respondendo a ele com facilidade. E assim, de repente, o tempo voou. Por volta das 18h30. Bem, então, eu vou indo, Satou-san. Depois de ajudá-la com a lição de casa, Minami olhou para o relógio e se levantou. Eu te acompanharei até a saída, Minami-senpai. Satou rapidamente juntou suas coisas e se levantou. Não precisa. Já parou de chover. Minami recusou educadamente. Lá fora, o tempo tinha melhorado. Embora o céu ainda estivesse nublado, estava muito melhor do que antes. Mas Satou balançou a cabeça negativamente. Eu insisto, Minami-senpai. Você já fez tanto por mim. Eu nem sequer lhe agradeci direito. Deixe-me ao menos acompanhá-la até a saída. Por favor, não recuse. Muito bem, então. Ao ver sua determinação, Minami pensou por um momento, depois assentiu com a cabeça e pegou sua mochila. Satou vinha logo atrás. Do 5º andar até o térreo foi apenas uma curta viagem de elevador. Assim que Minami saiu do prédio, Satou finalmente parou. Já chega, Minami-senpai. Ela ergueu a mão, acenando para ele com um sorriso suave. Até amanhã. Ah, sim. Até amanhã. Sorrindo, Minami Shouji também levantou a mão e acenou em despedida para Satou Matsuzaka. Ele a observou se virar e voltar para dentro do prédio de apartamentos. E quando ela estava prestes a desaparecer de seu campo de visão, o sorriso de Minami foi se desfazendo aos poucos, e ao mesmo tempo, ele estendeu a mão como se estivesse tocando algo no ar. Então ele avançou com determinação sem hesitar, perseguindo-a por trás. Seus passos eram longos e rápidos. Seus passos não eram altos, mas certamente altos o suficiente para Satou Matsuzaka ouvir. No entanto, sob o olhar penetrante de Minami, Satou não demonstrou qualquer reação, como se não tivesse ouvido nada. Continuou caminhando, impassível. Isto é realmente algo especial. Parece que o item funcionou. O ânimo de Minami melhorou e ele acelerou o passo. Seus passos ficaram mais altos. Mesmo assim, Satou continuou caminhando como se não tivesse ouvido nada, digitando calmamente o código de segurança na entrada. Minami entrou logo atrás dela. Pode-se dizer que ele a seguiu diretamente para dentro do elevador. Eles estavam parados no mesmo espaço confinado. Mesmo assim, Satou agiu como se Minami não estivesse ali, como se sua presença tivesse desaparecido completamente. Sim, este produto realmente funciona. Ao confirmar que Satou não tinha notado, Minami ficou genuinamente impressionado. Sim, o motivo de seu completo desaparecimento da consciência dela foi uma carta de personagem que ele havia usado de seu estoque. Ele tocou levemente na interface do simulador. Imediatamente a descrição do item ativo apareceu. Peerless Tracker Shizato Nishikiji, cartão de personagem em uso. Um cartão de item de personagem que Minami ganhou ao simular Shizato Nishikiji. O amor é uma guerra. Mostrar misericórdia aos outros é crueldade consigo mesmo. Com execução e iniciativa inigualáveis, ela acredita que a passividade jamais conquista a afeição. Para ela, somente o ataque primeiro leva à vitória. Eu normalmente não sou o tipo de mulher que persegue alguém, mas para você eu desenvolvi um método de rastreamento incomparável, Shizato Nishikiji, e cartão de personagem de uso único. Ao ser usado, sua presença fica perfeitamente oculta, nenhum instinto humano ou dispositivo de vigilância consegue detectá-lo. Permite seguir seu alvo sem falhas. Que bom que funcionou.
O cartão da Shizato deu certo. Minami assentiu com satisfação, observando Satou parado ali, completamente alheio à sua presença. Ele estava preocupado, dado o quão vaga parecia a descrição, que ela ainda pudesse notá-lo. Então, ele deixou deliberadamente seu porta-passes de trem na casa dela. Dessa forma, se ela o pegasse, ele poderia dizer que voltaria apenas para recuperar o objeto. Acontece que ele não precisava da desculpa. O cartão foi absurdamente eficaz. Mesmo estando de costas um para o outro, Satou não reagiu de forma alguma. Que pena. Minami balançou a cabeça negativamente. Uma ferramenta tão útil. E só existe uma cópia? Não, espere. Ele pigarreou. Uma única cópia é suficiente. Ele não era nenhum pervertido que gostava de seguir garotas bonitas. Ele só usou esse cartão porque por acaso o tinha em mãos. Definitivamente não porque ele se arrependeu de tê-lo usado. Algo com essa aura criminosa. Mesmo que desse certo, não havia motivo para arrependimento. Ele repetia isso para si mesmo. Com essas palavras de autoconfiança, ele rapidamente afastou a pequena pontada de arrependimento e se concentrou nos movimentos de Satou. Ele observou enquanto a mão delicada dela apertava o botão do elevador. Um leve sinal sonoro foi emitido e o elevador começou a subir. Suas ações pareceram completamente normais. Mas Minami, observando-a atentamente, percebeu algo. O botão do andar que Satou Matsuzaka apertou não era para o 5º andar, apartamento 502. Ela apertou o botão do 8º andar. Exatamente como eu pensava. Minami estreitou os olhos. O lugar para onde Satou havia levado era, de fato, a casa dela. Mas ela havia escondido a existência de sua tia, Sayuri Matsuzaka. 8º andar. Isso significava que a Sayuri Matsuzaka que ele estava procurando estava bem ali, no mesmo prédio, no 8º andar. Uma onda de excitação percorreu o peito de Minami. Ele olhou para o painel eletrônico enquanto o elevador subia lentamente. Logo em seguida, parou com um leve toque no 8º andar. Satou saiu. Minami seguiu em silêncio, sem ser notada. Eles caminharam pelo corredor. Ela na frente, ele logo atrás. Então, Satou parou em frente a um apartamento que não parecia diferente dos outros. Ela olhou em volta rapidamente. Como não viu ninguém, ela pegou uma chave e destrancou a porta. Sem hesitar, ela entrou. Baque. A porta se fechou atrás dela. O silêncio retornou. Minami caminhou até a porta por onde havia entrado. 803. Ele murmurou enquanto lia o número da unidade. Só podia ser isso, o apartamento da Sayuri Matsuzaka. Ele tirou uma foto rápida com o celular, por precaução. Dito isso, Minami voltou pelo caminho que viera. Por hoje é só. Ele havia confirmado a localização de Sayuri, não havia necessidade de ficar acampado na porta dela. Afinal, quem poderia imaginar por quanto tempo Satou ficaria na casa da tia? Se o cartão de rastreamento dele expirasse e ela o flagrasse vagando sem rumo, isso seria um desastre. O melhor é recuar por agora. Além do mais, vou visitá-la em breve e perguntar sobre Satou. É melhor levar um presente decente. Ao sair do prédio, Minami olhou para trás uma única vez. Não se pode ser rude com o responsável legal de alguém. Dito isso, ele se dirigiu para a estação. Claro, ele também tinha planos com Itori esta noite. Perder tempo aqui seria desrespeitoso com a tímida guitarrista de cabelos rosa. Obviamente, esse é o verdadeiro motivo da minha saída. Conforme o trem se aproximava, Minami embarcou sem hesitar. Na manhã seguinte, Minami retirou delicadamente o braço do abraço da garota de cabelos rosa e ansiedade social. Ao ver o sorriso sonolento dela, ele não resistiu e estendeu a mão para acariciar suavemente seu rosto. A juventude é algo maravilhoso. Mesmo depois da aula de guitarra intensiva de ontem à noite com Itori, uma aula que durou até altas horas da madrugada. Com os dedos dela tão cansados que mal conseguiam se mexer e Minami a guiando por cada técnica, ele ainda estava cheio de energia. Itori, no entanto, ainda dormia profundamente, como se tivesse sido drenada por um íncubo. Minami não a incomodou, apenas verificou a hora, 6h30 da manhã. Era sábado. Não havia necessidade de acordá-la. Ele vestiu roupas esportivas e saiu para sua corrida matinal. Após terminar seu trajeto, ele comprou um presente para Sayuri Matsuzaka e mantimentos para o café da manhã. Às 7h30 da manhã, ele já estava de volta. Uma refeição rápida põe à mesa. Ele acordou Itori gentilmente, alimentou-a enquanto ela cochilava e lembrou-a de se vestir adequadamente. Afinal, eles estavam no térreo da Starry, o domínio de Jishine, Jika e Seika. Ser flagrada com a Itori desarrumada, não é o ideal. Depois de ajudá-la a se vestir, Minami finalmente saiu. 10h30. Sayuri Matsuzaka já deveria estar acordada. E era fim de semana, provavelmente ela não tinha trabalho. Hora de fazer uma visita. Com o endereço gravado na memória, Minami dirigiu-se à estação. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.